Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um do meu... O seu. O nosso. Cara, isso é ridículo, cara. Mas você continua fazendo, cara. No começo era legal. Trader Talks. Também, não, né? Não, fala a palavra. Eu fico com vocês. Hoje, com Rafael Mazer, sócio do BTG. E aí, a gente tava até perguntando aqui em off, Mazer, como que eu te apresento? Ele falou assim, cara, o pessoal não vai entender muito, mas é Head de Portfólio Solutions Brasil. Exatamente. Seja lá o que isso significa. Então tá bom. Bom, primeiro um prazer tê-lo aqui na mesa, se aceitar essa conversa com esses três malucos aqui, pra gente falar de mercado, de carreira, de como você veio parar no mercado e do que você faz aí desse cargo que, segundo você, ninguém vai entender nada, né? Não, vai entender. Só preciso tentar explicar. Né? Minha mãe ainda não sabe até hoje o que eu faço. Ah, tá certo. O Santucci esteve aqui, ele tentou explicar também. Bom, Mazer, primeiro, mais uma vez, obrigado. E, se você pudesse apresentar para o pessoal, aqui não tem tempo, não tem cronômetro, não é que nem em outro lugar. Você tem 30 segundos para se apresentar. Não, aqui você pode se apresentar em 30 minutos ou em 30 segundos. Você não tem muita cara da Marília Gabriela. É. Mazer por Mazer. Parece mais o Albani, né? Cara. Vamos, vai lá. Vai lá. Não, vocês estiveram aqui com o Santucci, né? Não vou conseguir ter a mesma desenvoltura que ele, não tem muita história. Não, então eu acho que até, começando pelo que eu faço dentro do banco, basicamente o nosso time é o time de alocação de ativos. Né? Então, papo super chato de asset allocation, alocação em classe de ativos. Não tem trading, não tem giro, não tem... É um papo uma conversa um pouco mais chata, mas... Eu digo que tudo que dentro do grupo do BTG, independente do canal, do perfil do cliente, que envolva alocação dos recursos em classe de ativos, com conceito de arquitetura aberta, ou seja, a gente buscar o melhor fundo no mercado para esse cliente, o melhor tipo de ativo, e com prestação de serviço passa pela gente. O que é isso? Eu acho que é o contato do gestor com o cliente no dia a dia, para identificação de perfil de risco, para explicar o que a gente está fazendo, tentar entender o que o cliente quer de fato, porque acho que para mim o mais difícil é o cliente explicar para a gente o que ele quer, sem saber. Não, para mim o que mais acontece é você pega de empresário, o cara lá vendeu a empresa, ela chega para você no dia seguinte e fala, cara, eu sou super conservador, monta o portfólio e fala, cara, meu amigo, até ontem você tinha 100% do teu patrimônio e uma única ação sem liquidez. Como é que você... Eu sou conservador, você é agressivo. Né? Primeiro que você é empresário no Brasil, né? Você toma risco, então essa é uma conversa difícil. E aí, acho que parte do trabalho, principalmente para a hora que a gente precisa ter um pouco mais de capilaridade, é o que é o tipo de produto que vai atender cada classe de cliente, cada perfil, mas eu não sei se eu consegui explicar direito. Não. Eu olho a parte de Brasil dentro do time, né? O Santucci e o Camacho olham a parte internacional. A gente faz uma parceria aí há bastante tempo. Então, o João Escandius é nosso estrategista, a gente tem uma equipe hoje... O meu time, o time do Santucci e do Camacho, nós somos umas 40 pessoas. E, assim, não é só definir quanto que eu tenho de bolsa, quanto que tem de renda fixa. Dentro de renda fixa, quanto que é inflação, né? Quanto que é exterior, quanto que é Brasil. É também com que produto que eu vou com que instrumento que eu vou preencher cada uma daquelas caixinhas. Aí eu tenho dentro do time especialista de crédito, especialista de fundos, especialista em ações, fundo imobiliário. E que conversa muito com as outras áreas do banco aqui. Ele falou que é um papo chato, mas eu vou corrigir. Vai tentar salvar, né? Não, vou tentar salvar não. Vou tentar salvar não, porque assim, isso é um negócio que é muito diferente e é muito maneiro. Porque assim, quando você olha, eu acho que e tem um grau de dificuldade imenso no sentido exatamente disso que você falou, de tentar entender em que momento aquela pessoa tá, aquele cliente tá, e como que você vai alocar os recursos dele da melhor maneira possível para ele ficar satisfeito, e obviamente com os instrumentos que você consegue ter a melhor rentabilidade para aquele perfil. Então, eu tenho que ter o cliente por muito tempo. Né? Não dá para deixar feliz por 3 dias, 3 meses. Eu tenho que ter relacionamento. Eu tenho cliente que eu tenho relacionamento há mais de 20 anos. Caramba. Então, assim, questão de você conseguir identificar o perfil. Então. E tem uma coisa também, né? Porque não é só qual ativo vai subir, qual vai cair, mas como que é a interação entre essas classes de ativos. Como que é a correlação entre as classes, né? Como que qual que é o limite de risco que você vai ter. Imagina, a gente toma uma decisão tática. A gente estava comentando aqui antes. Se eu resolver ficar sobrealocado em todos os ativos de risco, ou
Imagina que eu tenho o perfil 1, 2 e 3. Sim. Eu corro o risco de jogar o perfil 2 lá no 3, né? Em termos de risco. E Então- o 3 lá no talo, né? Então, e aí falta caixa, né? Como que você faz, né? Então, mas é um... Assim, eu faço isso há 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, mas é um... Eu diria que é um dos trabalhos mais difíceis, assim, sendo bem honesto aqui. Porque você precisa pensar, não só... e eu, desde que o Santucci veio aqui, a gente teve aquela conversa, ele me explicou um pouco mais de como é que funciona. Então, várias vezes vocês fazem... Várias vezes não, na maioria das vezes vocês fazem o trabalho ali mais tailor-made. Então, assim, imagina, você tem, sei lá, não sei quantos clientes tem, mas assim, tem muitos clientes e você ter que, cada um ali, você olhar de uma certa forma. Óbvio que, o Santucci falou que, cara, existe, né, ali uns modelos, mas, tem aquele modelo, tem aquele cara, que tem esse modelo aqui todo, mas ele não quer especificamente esse, né? Porque você também tem essa opção dele não querer. Customizar de alguma forma. Então, cara, eu acho que é um trabalho... eu não diria chato, eu diria difícil. Não, mas sabe por que eu falo que é chato? Tem algum influencer de renda fixa que fala, caralho, aquela NTNB. Não tem. Você viu já influencer de renda fixa? Não tem. Então aquele aquela cara, debenture. Não, o cara fala da ação, que sobe, desce, do criptoativo. Não, é isso. Ou então aquele cara que fala assim, não, isso aqui eu acho que vai subir muito, mas vamos fazer um hedge aqui, vamos te diversificar um pouco mais. Então, mas era assim, se a gente pudesse voltar um pouquinho antes, você falou que está há mais de 20 anos, mas da onde surgiu esse teu interesse para começar no mercado financeiro? Calma. Ele é formado em engenharia elétrica. Eu vi, meu amigo. Não, para piorar, eu sou técnico em eletrônica. Então, assim, e da onde então veio essa vontade? Porque você também já é um portfólio manager de muito tempo para cá, né? Você já começou nessa parte. Assim, eu fui... É engraçado que eu fiz colegial técnico, né? Nem existe mais, eu fiz na Escola Técnica Federal, que agora virou Cefet, já mudou de nome de novo. Eu fui numa onda ali com os amigos na sétima série, que hoje é o 8º ano. Uhum. Vamos fazer técnico e tal. Era integrado na minha época, você fazia o colegial e o... que também não se chama colegial, se chama ensino médio agora, né? Velho é foda. Mas e eu fui fazer eletrônica, eu falei, um negócio que eu gosto, vou fazer isso daqui. Aí eu depois falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer engenharia. Mas o que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar em banco. Eu falei, vou trabalhar... E por que você quer trabalhar em banco? Porque todo mundo que eu conhecia que ganhava um pouco mais de dinheiro trabalhava em banco, né? O cara na engenharia... Naquela época estava tendo a privatização das teles, ali no governo Fernando Henrique. Então, tinha um boom de telecomunicações, né? Muita gente que fez técnico comigo foi trabalhar na Embratel, foi trabalhar no setor. Então, tinha alguma coisa interessante da parte mais técnica. Mas eu falei, eu quero trabalhar em banco. E aí eu falei, o que o pessoal que trabalha em banco faz? Na época, tinha muito engenheiro, né? Eu falei, vou fazer engenharia. Aí... Já pensando em trabalhar em banco. Entendi. Eu achei que... Entendi. Não foi um... Eu não tinha ideia que era banco. Eu só tá. sabia que era um lugar que parecia... Você viu o cara com dinheiro, gravatado. O banco. Esse Banco cara é o se lugar. veste bem, tá andando bem. Eu quero ser igual esse cara. Deve ganhar dinheiro, deve ser divertido. Então, vou trabalhar em banco e para trabalhar em banco vou fazer engenharia. Aí, a primeira coisa que você entra na engenharia, fala, o que normalmente a turma faz para trabalhar em banco? Vai fazer produção. Uhum. Né? Aí, logo no começo do curso de engenharia, você descobre que produção é o curso de administração, onde você tem que passar em cálculo 1, 2, 3 e 4, tem que passar em física 1, 2, 3 e 4. Pô, eu sou técnico, vou fazer elétrica mesmo. Já sempre... Então, eu fiz técnico em eletrônica, aí eu fui fazer engenharia, fui fazer engenharia elétrica, e, de novo, já com esse foco em mercado. Eu trabalhei durante quase toda a faculdade, dentro da própria faculdade. Precisava pagar as contas, né? Pagar a gasolina, que, pô, não tinha negociado com meu pai. Meu pai falou, eu te dou um carro, mas você tem que pagar a gasolina. Eu falei, não tem problema não, vou dar monitoria de cálculo numérico na matemática. Então, fiquei ali uns 6 meses. Não, acho que foi 1 ano e pouco dando monitoria de cálculo numérico. Aí eu comecei a fazer iniciação científica trabalhando com proteção de linha de transmissão. Pai do céu. Ou seja, você entrava e falava, pô, tinha
um cara que era doutorando que trabalhava no laboratório comigo, falava, e aí, o transformador? Você olhava na tela dele, o transformador era uma matriz, assim, com um monte de número. Eu falei, cara, você já viu um transformador? Você sabe que tem óleo dentro do transformador e tal? Não, isso daqui. E o raio? O raio é esse vetor aqui. Eu falei, tá bom. Então, mas foi legal. A gente pegou, acho que foi 2002, que teve o apagão, 2001 ou 2002, que teve o apagão no Brasil. Foi uma descarga elétrica também na linha de transmissão de Itaipu, se eu não me engano, que derrubou o país inteiro. Eu lembro disso. E o projeto, depois de entender o que tinha acontecido, caiu no nosso laboratório. Então, negócio que vocês não têm ideia, mas... Pô, que iradíssimo. Era conta pra caramba, assim, mas era um baita desafio ali já no início, né? Eu acho que o que me ajudou ali, eu aprendi a programar bastante numa linguagem que é em MATLAB, que é igual, muito parecido com o VBA. Então, programava bastante em VBA Script. Aí, no terceiro ano, na metade do terceiro ano, eu falei, agora eu tenho que ir para banco, né? Já que eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu tenho que sair daqui. Eu tinha dificuldade, porque o curso de engenharia é integral. Então, e eu sabia que ia ter que fazer estágio ou integral, ou pelo menos meio período. Então, eu antecipei matéria pra caramba. Para abrir espaço. Para abrir espaço. A gente tinha alguns créditos que a gente podia fazer meio que aleatório dentro da faculdade. Minha esposa fez letras. Aí eu cheguei para ela e falei, Aline, o que tem aí de matéria que não tem prova? Né? Que, é só um trabalho. Aí ela, não, tem literatura brasileira 3 aqui. Eu falei, beleza, vou me inscrever em literatura brasileira 3. Nossa. Eu tô imaginando. Não, sem brincadeira. A aula era legal, o professor Pasta, então, eu nem lembro qual era a matéria que ele dava na época. Aí, primeira aula, tinha 30 anos que ele dava o curso. Há 30 anos era um trabalho que você entregava no final do ano. Ele falou, pessoal, todo mundo reclama, há 30 anos, esse ano vai ter prova. Eu falei, eu vou logo comigo. Aí eu contei uma história para ele, eu falei que era da engenharia, ele ficou com aquela cara de dó, raiva, sei lá o que ele tinha. Eu contei uma história e falou, não, você pode entregar um trabalho. Aí, ufa, né? Entreguei o trabalho e tal. Peguei o trabalho da minha esposa, imprimi colorido, coloquei umas fotos, encadernei. Igual, né? Tirei um monte de citação que ela tinha feito, tirei mais nota que ela ficou puta com isso até hoje. Eu falei, como você estragou meu trabalho e tirou mais? Eu falei, não, que eu era de engenharia, o professor tinha. Fala que você organizou pena, o trabalho né? dela. Mas. Aí ele dormir no sofá. Não, aí eu não estaria casado até hoje. Então. A gente está em 2024, isso daí foi 2002. Não, foi 2003. Caramba. Então, mas aí acabou que eu comecei a procurar estágio. O BS estava começando a montar a operação local de Wealth Management aqui no Brasil. Eu entrei como estagiário. O processo seletivo foi... As pessoas que me entrevistaram têm relação até hoje... Mas eu tomei tanta pancada, né, que hoje em dia não existe mais o tipo de processo seletivo que eu fiz, mas eu saí da reunião, da entrevista, me sentindo o pior cara do planeta. Assim. Falei, caramba, eu sou muito burro, né? Assim, então, mas tudo bem, passei e tal. E começou ali a minha história, né? Porque eu... acho que o que se aprende no curso de engenharia, eu já falei isso algumas vezes, fui dar palestra na faculdade. Você aprende a resolver problema. Né? Porque você sai imagina o seguinte, você está lá você é um aluno bom no colégio, aí você prestou o vestibular, você chega passou no curso de Direito, né? Os professores, vocês são os futuros doutores, você vai para a faculdade de Medicina, vocês são os doutores, né? Todo mundo te elevando, você chega no curso de Engenharia, o professor de Física te prova que você é um merda no primeiro semestre. Você fala, cara, todo mundo é burro nesse negócio aqui. E você toma tanta pancada ao longo do curso que você resolve o problema. Você sai para resolver problema. Eu acho que no nosso trabalho aqui, você ter a habilidade para resolver problema ou achar as pessoas que vão te ajudar a resolver problema, ajuda muito. Então, eu acho que para mim, no começo da carreira, que eu entrei era uma startup dentro de um banco muito grande globalmente. E eu tinha que fazer tudo. Era desde da planilha para calcular fundo, batimento de cota, ajudar a fazer alocação, ajudar a fazer processo de diligência de fundo, fazer o relatório para mandar para um suíço aprovar. Pai do céu. Era o back, o front, o gestor, tudo. Exato, tudo. O negócio começou a crescer. A gente... Tem umas coisas interessantes, né? Tinha um amigo meu que era gestor de equities na época.
que por acaso hoje ele faz o que ele sempre quis fazer na vida, que era um modelo para montar portfólio de ações. A gente tinha uma carteirinha de ações e primeiras férias dele, falei, e aí, cara, o que toca isso daqui? Ele falou, não, eu montei uma planilha que até pouco tempo atrás a gente usava isso, literalmente falando, para controlar as posições de ações. E a gente começava a ver, a gente começou a operar a arbitragem da taxa de juros do índice futuro. A gente falou, tem a carteirinha de ações, eu estou vendo quanto está o dando carry, e a gente está falando não desses juros de 10% que a gente está, era juros de 25%. Né? Então, tinha a posição de ações, e aí eu começava a operar quando dava arbitragem o DI contra o índice. Entendi. Eu aprendi que o broadcast na época me dava o índice com um certo atraso. Aí eu tive que aprender a calcular o Ibovespa na planilha. Então a primeira coisa era programar. Eu não sabia nem que era o CDI quando eu entrei no mercado. Me apresentaram no primeiro dia. Olha, esse CDI vai te perseguir pelo resto da tua vida. E é isso. Vai ser o seu trauma. Ele vai com você até o seu leito de morte. Esse é o CDI. Então... E é difícil de bater ele. E é difícil de bater. Depois eu descobri um tal de IMA B5 que dá que consegue bater o tal do CDI. Mas foi interessante que você junta a habilidade que eu tinha de programação com uma coisa que era nova para mim no mercado. Então eu recalculava o índice, ou seja, eu estava um pouco à frente de quem usava o que a Bloomberg ou o Broadcast mandava. E a planilha, até a gente parametrizou, não tinha sistema de trading. Sim. Era direto, né? Então tinham os níveis de compra e venda, eu vou falar palavrões aqui, mas era o que aparecia na planilha, tipo, vende porra, compra cacete, não sei. E tinha os níveis, assim, dentro da planilha, que era o tanto de desvio que tinha. Então a gente ficava operando o índice contra essa carteira de Você carry. se fosse reversão e financiamento? Exato. Né? Então, no início você já é tão... Assim, você está falando para a gente que, tipo, em 2003... Isso, 2003. 2003, 2004, ele já criou um sistema de trade dele. Não, assim, era um modelinho que a gente inventou. Provavelmente já tinha um gringo que fazia isso há 250 anos, né? Mas pra gente era novo ali, então... E era um momento de mercado, não sei se isso era 3 ou 4, onde você ficava esperando sair o nível de estoque de petróleo no mercado nos Estados Unidos. Que dependendo o nível do petróleo era super alto naquele momento. E, cara, a curva de juros dava uma pirueta na hora que saía o estoque de petróleo, né? Então, era uma coisa para mim que era tudo meio novo, né? Pô, que os juros aqui tá mexendo com petróleo lá? Então, dominava muito a inflação global e o patamar de juros no mundo inteiro ali, né, nessa época. Mas foi uma experiência interessante. Outra era que o pregão era viva voz. Sim. Né? Então, eu tinha um operador da BMF, né, que ficava lá no pregão. Pitch, lá, né? No pitch. Tinham 3. Um tinha síndrome do pânico, o outro era gente boa pra caramba. O outro era pequenininho, então ele não conseguia operar direito. O pessoal tirava ele da roda. Tinha um outro que veio da Bovespa na época. Que a Bovespa eu peguei bem o finalzinho do Viva Voz na Bovespa e já fechou. E virou tudo eletrônico, né? Mas na BMF era um negócio assim engraçadíssimo. Quando saía número, aí os caras gritavam, um caía, o outro... Eu não peguei quando o trading floor da BMF era no nível térreo ali da Rua Boa Vista. Da Boa Vista? Na praça ali. Sim. Que me contam várias histórias que você não tinha o pitch fixo, então a roda ficava andando. Nossa, Ela foi parar na rua algumas vezes, mas o cara que operava comigo perdeu o sapato em confusão, era direto. Tomar sapatada, dar sapatada em alguém. e arrancar a boleta no grito do outro cara. Porra, scalp aqui, filha da mãe. E aí batia. Era assim, Hoje não faz muito sentido pra gente, né? Sim, a gente olha exato. tudo eletrônico. Eu mesmo, boa parte das ordens que eu passo via chat ou via sistema. Tem uma galera saudosista, tem uma galera que sente muita falta. A gente trouxe alguns... Vira e mexe, vem uns aqui, não, então, pô, eu preferia muito mais a época anterior. Isso é uma pergunta que eu vou te fazer. Você hoje, obviamente, você hoje não opera na frequência que você operava lá atrás. Mas... E nem deveria também lá atrás operar. Não, é porque a gente tinha esse sistema de arbitragem. Até para tomada de decisão. Hoje, você prefere hoje ou você preferia antigamente porque você tinha um pouco mais de sensibilidade como estava o mercado? Eu acho que hoje é mais
sei se eu vou falar a palavra justo, Uhum. mas eu acho que a informação ela é mais bem distribuída. Né? Você imagina num pitch no pregão, onde tinha um monte de gente gritando. Como eu falei, meu operador, se ele gritasse mais baixo e fosse mais baixinho, ele tinha menor probabilidade de executar uma ordem contra o outro. Entendi. Ficava aquela câmera em cima e o anotador pegando, vendo quem fechou a operação com quem. Pô, se a gente não tivesse tecnologia, ok operar daquela forma. Né? Agora, a partir do momento que você tem a tecnologia e tem fila de ordens, você tem profundidade do mercado, você sabe exatamente quem fechou a operação. Não tem como, eu acho que, achar que... Ali tinha mais arbitragem. Né? Você tinha o scalper de pregão que estava ali operando para ele na física e conseguia pegar uma arbitragem, uma outra entre os operadores. Eu acho que hoje o mercado ele está mais organizado e, obviamente, na hora que você organiza as coisas, as arbitragens diminuem. Sim. Né? Então, mas eu acho que para quem quer, o trabalho que eu faço hoje, a alocação e para os gestores que eu aloco, né, principalmente dos multimercados, é muito melhor do jeito que é hoje do que você ficar tirando ali um pouquinho ali, um pouquinho. Você gritou um pouquinho mais alto, você executou um base na frente do outro. Então, acho que Era mais curiosidade, porque quando você falou, eu já peguei o gancho aqui, porque vira e mexe, todo mundo aqui vem falar isso. Não, era divertido, né? Você ia lá almoçar com o operador lá no centro, batia papo, ele falava mal de um, contava fofoca do outro. Era divertido nesse sentido de relacionamento, mas hoje acho que é mais frio, talvez. Sim. Mas você consegue ter É mais fácil para fazer a alocação. Mais fácil de fazer a alocação. Mas, assim, fácil nunca é, mas é menos difícil. Menos difícil. Um ponto assim, só nessa, já que você trouxe essa parte da história, você acha que hoje ainda existe essa possibilidade dessa arbitragem, digamos, desses juros em cima do índice futuro para os dias atuais, dado esse cenário que você falou, com mais informação, né, com aquele tique milésimo de segundo ali, enfim, você acha que ainda é possível fazer isso? É muito difícil, cara, porque você tem... Primeiro que você tem um monte de robô quant operando no mercado, que não precisa pensar, né? Ele age muito mais rápido que você. Hoje você tem muita gente operando com colocation, o cara está dentro da bolsa, está rodando o sistema dentro da bolsa. Óbvio, de vez em quando vai dar algumas arbitragens, mas existem arbitragens no mercado ainda. Né? O cara que arbitra o ETF contra o basket, tem coisas, ou a ADR contra o papel aqui, o BDR aqui contra o papel lá fora, vai ter alguma arbitragem. Mas pensa o seguinte, se tiver 3 caras fazendo arbitragem, acabou a arbitragem. Né? Então, eu acho que acho que toda essa evolução do mercado vai matando arbitragens antigas, mas vão trazendo coisas novas. Show. Né? Então, porque eu fico olhando hoje, vocês olham aí, o fluxo da bolsa, o que tem de algoritmo jogando a bolsa de um lado para o outro, jogando a papelada de um lado para o outro. Esse é até um ponto que eu ia trazer, né? Que você falou, eu falei que acho que semana passada, quando a gente estava conversando aqui, até com o Cláudio Coppola veio aqui sentar na cadeira que você está, e a gente estava conversando, a gente falou, né, o fato de você ter muitos robôs, quando você passa de uma certa região, você aciona stop de muita gente. Então o robô ele tem que se zerar, porque é o algoritmo dele. Então ele não está pensando que, beleza, tem alguém aqui só cutucando, cara, bateu, zerou, e aí você vê aquelas distorções de preço, aquelas movimentações de preço que vai e logo depois volta e se ajusta de novo. Então, assim, eu acho que, assim, só para trazer um pouco de cor aqui, eu acho que o fato de... As arbitragens, na verdade, elas vão mudando ao longo do tempo, né? E aí... Você tem o ser humano que vai olhar que o robô fez um negócio que não faz sentido, desde que ele tenha dinheiro, porque eu acho que hoje falta no mercado um pouco de dinheiro para o ser humano arbitrar, e ele vai lá e desarbitra o mercado. Mas o problema é que alguém já criou um outro robô que desarbitra o robô. Mas é isso, então... Mas é uma... Assim, vamos lá, a arbitragem nada mais é do que um ponto, digamos assim, uma inflexão no mercado, né? Um erro, digamos assim, no mercado. Então, você descobriu o erro, é que nem jogo, né? O pessoal que gosta de jogar quando... Como é que é o nome do jogo? Quando você acha um erro no jogo, você joga um bug. E outra coisa, né? O glitch. E outra coisa também, né? O pessoal, até a galera de high frequency que a gente já comentou,
às vezes o público tem uma ideia dos robôs um pouco equivocada. Na verdade, não é que você tem um robô que ele vai ser ganhador para sempre, etc. Na verdade, você tem uma estratégia, aquela estratégia com o tempo ela começa a parar de funcionar, você bota lá na prateleira, pega uma outra, depois o mercado muda, aquela estratégia que parou de funcionar. E a própria arbitragem, você né? testa para ver se ela tá funcionando de novo, aí ela começa a voltar a funcionar e você vai... A própria arbitragem, você pilotando. descobre a arbitragem, pô, é aquilo, tá todo mundo procurando arbitragem no mercado. Não, Você achou, você alguém mais vai desabilitou, achar, você achou, daqui a pouco né? acaba, né? Ô, Mazia, e em termos de tomada de decisão, assim, né, que a gente está comentando da diferença de mercado antigamente para hoje, é óbvio que tem a sua evolução também ao longo do tempo, mas você sente que de quando que você começou para hoje, em termos da vida do locador, mudou muita coisa? O que você sente que mudou? Hoje vocês têm vários instrumentos que vocês podem usar. O que você sente que são as principais mudanças do mercado? Acho que a gente teve acho que a minha geração pegou um pouco menos de mudança do que outras gerações, né? Não sei se vocês já escutaram o André Jakuski, que foi fundador aqui um dos sócios fundadores do banco, que hoje é um sócio da JGP. Ele conta uma história de que ele tinha um aparelho de fax num determinado momento, que ninguém tinha. E eu não lembro com quem ele tinha contato lá fora, não sei se era com Soros ou com Jorge Soros ou alguma outra pessoa que... E ele... saiu uma notícia lá, ele recebia por fax, ele tinha informação muito antes de todo mundo, ele conseguia ganhar dinheiro com aquela desarbitragem de informação. Hoje a informação está disponível para todo mundo, a informação global, né? Então, eu acho que mesmo nesses últimos, sei lá, de 2003 para cá, você também teve o Google, não era o Google que é hoje. Você não tinha a propagação de informações via rede social, igual tem. Acho que talvez essa mudança essa evolução tecnológica. Essa evolução tecnológica deixou a informação talvez mais melhor distribuída entre todo mundo. Tem algumas coisas ruins também, que eu acho que gera-se muito mais ruído. A gente estava falando aqui de algoritmo. Então, não sei se vocês lembram quando o Trump era presidente, ele tweetava muito. Sim. E tinha aí robô que lia Twitter do Trump e põe o mercado onde queria. Ele achava que era. Ele falou, caramba, o Trump, será que está blefando dessa vez? Será que é... a forma dele de comunicar gerava volatilidade. Então, isso eu acho que traz ruídos novos também para o mercado. Mas em termos de alocação, a gente rodava muito modelo de otimização. No começo da minha carreira... como que eu alocava o portfólio? Escolhia lá os fundos que eu achava que funcionavam, rodava lá um Markowitz. Markowitz é basicamente um modelo onde você minimiza a vol para um determinado nível de retorno ou maximiza retorno para um nível de volatilidade. E assim, eu aprendi ao longo do tempo que na hora que eu otimizo ser humano, imagina eu pego lá 10 gestores, que são pessoas, né, que estão lá dentro, que têm perfis diferentes, e tento usar o histórico dele para replicar uma alocação para frente, eu estou fazendo uma baita de uma besteira, né? Porque é a mesma pessoa, por mais que seja o mesmo gestor, ele vai aprendendo mais. A gente aqui é todo mundo ser humano, né? O cara brigou com a mulher, o cara está com outro problema, a cabeça dele fica um pouco diferente, então não faz muito sentido fazer otimização. Isso eu aprendi, obviamente, as duras penas ao longo do tempo. Mas, por outro lado, você fazer algumas otimizações usando índices que, de alguma forma, são menos influenciados pelas pessoas, isso acho que ajuda na construção de portfólio. Eu gosto de usar um termo que o Eduardo Loio que gosta bastante, que é torturar o modelo, né? Muitas vezes você tem, pela tua experiência, o modelo cuspiu um negócio, você fala, isso daqui não é exatamente o que eu quero, não é o que eu espero. Aí você está torturado numa variável, numa outra, numa correlação, tal, e aí você consegue que o modelo cuspa um negócio que faça mais sentido pro teu gut feeling, né? Pro que você espera da tua experiência de mercado. A tua experiência ao longo do tempo, isso é até uma coisa que eu acho que bem legal você trazer. Não necessariamente porque aquele modelo... quantas vezes eu já tive experiência com pessoas que hoje estão super bem e trabalham em grandes... Inclusive, aqui no nosso research, de montar um modelo de valuation e falar assim, não, tem alguma coisa, eu preciso mudar alguma coisa aqui porque isso aqui não tá fazendo tanto sentido. E aí depois você vai literalmente ajustando de acordo com o seu... Tato. Eu falo assim, para mim, que eu gosto de brincar com os economistas, que quando a gente está o físico vai modelar matematicamente algum fenômeno,
É um negócio real que a lei da gravidade era a mesma que existia há 1 bilhão de anos atrás, que existe hoje. Você cria a fórmula, você cria uma fórmula matemática para representar aquilo. Modelo econômico, ele modela matematicamente alguma coisa que é viva, né? Então, as pessoas mudam costumes, as reações das variáveis mudam. Então, um modelo econômico que foi construído há 200 anos, ele necessariamente funciona hoje, ou um que foi há 10 anos, ele ainda funciona hoje. Eu acho que é o grande desafio da economia, eu acho que o charme da economia é que você tem que ficar remodelando as coisas o tempo todo, né? Então, é um pouco do que a gente estava falando, de como que eu modelo e como que eu trago para uma realidade matemática um negócio que muda ao longo do tempo. Então, eu dei o exemplo ali de otimização de carteira de gestores, né, de gestão ativa. É um pouco disso. Acho que tem as relações entre as variáveis, elas vão se ajustando ao longo do tempo, elas mudam, né? Tem algumas que acho que o Santucci pode ter comentado aqui, não lembro, mas existe uma alocação que normalmente funciona no mercado americano, que é a relação de renda variável com renda fixa. 60-40. Né? O 60-40, que seja um portfólio mais equilibrado. Pega 2022. Você perdeu nas duas pontas que nem gente grande, assim. Né? Então, quebrou. E aí, eu acho que o desafio acabou o 60-40, não existe mais, porque a posição de caixa começou a ter retorno, que não existia, que era um negócio do mercado americano. No dólar, você não está acostumado a ter o CDI ou caixa que rende alguma coisa. Não, aí você olha, passou os 2 choques da Covid, né? O de queda de juros, depois um de alta. As variáveis voltaram a ter as mesmas correlações. Então, talvez aquele teste de 22 foi para ver se tinha mudado ou não. Parece, pelo menos, que essa relação voltou. Então, aqui no Brasil é um mercado muito mais restrito, né? Na hora que a gente vai operar. Então, eu não tenho discussões geográficas, eu não tenho discussões dentro da bolsa muito fácil de implementar, igual no mercado americano. Tem empresas de crescimento, empresas de valor. Aqui dá um trabalho, gente, né? Um trabalho grande da gente não ter essa granularidade e nem a liquidez, né? E nem a liquidez para operar aqui nem. E imagina que ainda tem um fator final, né? Que às vezes você monta um portfólio que está bem encaixado. E aí chega o cliente e fala, putz, mas isso aqui eu não gosto, o cliente fica incomodado. E aí você tem que adequar para o perfil do cara, né? Então... assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente acredita e a gente monta uma alocação. Lembrando que nossa alocação ela é feita para prazos mais longos, né? Então, um portfólio balanceado que tem lá 10%, 12% de Bolsa Brasil, portfólio balanceado de reais, né? Esse daqui vai mudar todo ano? Né? Não faz muito sentido. Para mudar, eu tenho que mudar o prêmio entre as classes, tenho que mudar o nível de juros, juros de equilíbrio no país. Nossa, é bem volátil, mas para mudar essa alocação estrutural. E ao longo do tempo, o que eu falo, com o movimento tático, a gente tenta se proteger de alguma coisa ou potencializar alguns movimentos, mas 90%, 95% do resultado do cliente vai vir daquela alocação core ali, daquela alocação principal. E aí eu volto a um negócio que eu acabei não comentando, mas acho que a maior dificuldade do nosso trabalho lá como alocador, e não é só na ponta do cliente, é na nossa, é disciplina. Como que você olha para um ruído, né? Assim, as confusões que a gente vê no mercado, geopolítico, política, econômica, hoje em dia, você fala, como que você se protege e tem a disciplina de não fazer besteira ao longo do caminho, porque você foi impactado quase que psicologicamente sobre o movimento de mercado, né? Você pega tem algumas coisas que são meio educacionais. Você pega um movimento do mercado em novembro e dezembro do ano passado. Imagina se você estivesse fora do mercado. Você ficou 10 meses lá, ficou lá sofrendo, amassando o pão que comendo o pão que o amassou de janeiro a outubro do ano passado. Aí você joga a toalha em outubro, aí você perdeu o ano. O nosso ano, o resultado do nosso ano foi em 2 meses, literalmente, foi novembro e dezembro. A gente teve um primeiro trimestre complicado, o segundo melhorzinho, o terceiro foi um desastre e novembro e dezembro pagou a conta. Então, é quase que educacional para o cliente falar, olha, você tem que estar alocado o tempo todo. Obviamente o desafio é quanto que é o tamanho daquela alocação para cada cliente, que você falou, tem um cliente que tem os gostos pessoais ou tem as experiências pessoais. Fala, cara, eu já tive dinheiro nesse gestor, eu já tive dinheiro nesse tipo de ativo, eu não quero ter. Né? Então, e aí
obviamente, para o cliente que a gente consegue atender de forma mais customizada, a gente vai adaptando, vai tentando fazer uma relação de troca. Não gosto de multimercado, então vou ter um pouco mais de renda fixa com bolsa. Tua carteira provavelmente vai chacoalhar mais ao longo do tempo. Mas, ou para o cliente que ele quer construir o portfólio dele, a gente faz lá as caixinhas para ele montar mais para o perfil dele, ou o assessor ajudá-lo a montar com as caixinhas de forma mais customizada. Agora, o que eu falo assim, essa definição de perfil de risco é um negócio complicado para tem lá o portfólio o questionário de perfil de risco, de suitability. Ele te dá uma ideia, né? Mas o cliente, ele sente aquilo muito mais no dia a dia. Eu pego crise de 2008, né? Uma fatídico outubro lá com a quebra da Lehman. Eu lembro de vários portfólios que vinham lá alocado no mercado com determinado perfil de risco, chacoalhando junto com o mercado. Aí, outubro de 2008, o cara muda o perfil e vai para o CDI. Vira uma linha, não tem mais risco. O cliente equivalente que ficou no portfólio, ele vai estar sempre deslocado em relação a ele, porque um recuperou, o outro não. Então, sua decisão de mudar o perfil de risco no momento errado pode custar pro resto da vida. Cara, isso é importante. De pisar no freio. É muito importante. Então, você pisar no freio na hora errada, cara, isso só vai pisar no freio se você de fato tiver no perfil errado, no momento errado. Então, eu prefiro ir construindo o perfil de risco com o cliente ao longo do tempo, ou aquele cliente que já vem meio pronto pra gente, que eu olho para o histórico da carteira dele, está lá há 10 anos chacoalhando de uma determinada forma, a gente segue, mas um cliente novo, eu dei exemplo para vocês do empresário que vendeu a empresa. Né? Então, como que... E por outro lado também, né? Porque às vezes o cara tem a disciplina de que ele vê um amigo dele ou outro que, nossa, porque o cara em 3 meses conseguiu fazer tantos %, porque meu amigo está fazendo tanto e o portfólio dele está mais ritmado. Só que ao longo do tempo ele acaba ganhando desses caras, né? Então... É igual rede social. Você já viu o cara postando foto de perrengue? Não tem, cara. O cara conta história ruim, que perdeu dinheiro, que só tem ganhador, cara. O cara... Obviamente, para você ganhar, se você tiver ganhar mais do que perder, já tá ótimo. Sim. Mas você vai perder. O cara que só exatamente. ganha, aí você desconfia. Tem alguma coisa estranha. O cara some da rede social por um tempo. Exato. Mas acho que aqui tem 2 pontos que você trouxe que até pro pessoal que não é do giro, que não é muito importante, até pra galera que é do giro também, mas assim, que tem aquela alocação, né, que nem a gente falou aqui em off. O cara ele diversifica para não deixar tudo no mesmo lugar e num dia de fúria ele, enfiar um caminhão de dinheiro no dia que ele tá todo errado e tudo mais. Mas uma das coisas que eu acho muito importante que você trouxe é que às vezes, quando a gente olha e a gente conversa, a pessoa fala assim, nossa, aquele fundo está subindo 48% nos últimos 12 meses, agora que eu vou entrar. E aí entra, beleza, não tem problema nenhum. Mas, obviamente, dificilmente aquele fundo vai continuar tendo 48% ao longo dos próximos 12 meses. É normal que aquilo oscile, ou talvez o cara pegou um momento bom. E o inverso também é real, né? Às vezes você pega um fundo que você está lá, você tem um histórico de 10 anos, o histórico de 10 anos do fundo, o gestor passou por algum momento ruim, o fundo teve um drawdown lá no ano, e aí, vou zerar minha posição desse fundo para comprar. E a gente vê muito as pessoas fazendo isso, né? Então, acho que, dado que você assumiu uma estratégia pensando ali no... quando eu vou decidir qual fundo que eu vou alocar o meu dinheiro, eu olho muito para o gestor, muito para a figura do gestor e, obviamente, para a estratégia, mas de uma forma geral, para o gestor, como que aquele gestor se comportou em alguns outros momentos e como que, daria para ele se comportar para frente. A gente até comentou de um caso aqui em off que, eu deixei lá e, ficou. Mas... eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas elas tendem a vender quando está no low e comprar quando o negócio está no high, né? A gente, quando trade aqui, eu, por exemplo, e acho que os meninos também, a gente gosta muito de comprar rompimento. Mas aí são ações e é outro momento, é outra coisa. E tem preço, né? E tem preço, tem preço. exatamente. A companhia está operando. Isso. Ela continua a Vale continua vendendo minério, né? Ela não passou a vender café. E ele tem outro ponto, que é a questão do resgate, né? Também, que às vezes as pessoas esquecem desse ponto, né? Você vai vender o fundo é resgate daqui a 180 dias. Até cotizar, aí já é talvez o resgate esteja lá para te proteger de você mesmo. De vez em quando. Então acho que isso é muito importante. Até um outro ponto que eu achei bem legal, trazendo um pouco para o nosso mundo aqui mais do trade, o cara que está ali no dia a dia, até você, que é um cara que
faz exposições mais longas, passa também pela essa pressão do viés, pela pressão digamos assim, da nuvem do mercado ali, chovendo em cima e, vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, a empresa, acontece alguma coisa com o CEO, ou tem algum boato, alguma coisa, todo mundo já, o que vai acontecer, no final das contas, você zera a posição, o negócio, né, cai, porque a gente sabe que o mercado ele mexe muito por expectativa, cai no curto prazo, mas depois o boato não existia, não era nada e o negócio continua subindo. Então, acho muito importante esse fato de você ter trazido que não só o cara de curto prazo, mas você também, até numa carteira mais de longo prazo, você também sente um pouco dessa pressão e precisa ter essa resiliência, né, de posicionamento do... Não, isso é o que eu falei, a disciplina é a primeira coisa que eu falo, tanto para o cliente quanto para o nosso lado, né? Eu tenho a alocação minha, a gente tem a alocação dos clientes, tem períodos longos de dureza ali para passar, você pega os gestores de ações no Brasil, né? Os gestores de ação livre, né? Basicamente. Entre julho de 21 e final de 22, um inferno astral longo, inverno rigoroso, que não tinha fim. Você está acostumado a ter inverno, né? Aí você, acende a lareira, aí que acabou a lenha, você está tremendo de frio e, o negócio não acaba. Assim, a gente conversou com um gestor experiente e falou, cara, o que aconteceu? Será que eu emburreci? Eu esqueci o que eu faço? Você falou, não, assim, talvez tenha... aquele nível de valuation que a gente viu em junho de 21 ali, que tinha empresa que ia conseguir... Chuva de IPO. Exato. Tinha empresa real que ia fazer coisas que não faziam sentido nenhum em termos de tamanho. Sim. Né? Assim como tinham projetos que se sustentavam com nível de juros muito baixo. Né? Acho que foi até o Esteves que uma vez falou, quando os juros vai a zero, o sonho vai infinito. Né? Isso aí. Exatamente. E faria sentido num cenário de juros a 0, a 2. Quando os juros vai para 15, um monte de papel, um monte de negócio não para de pé. Mas você falou de fundo e faz esse paralelo com empresa. Né? O preço da empresa na tela pode ser qualquer coisa. Sim. Ao longo do dia. Né? Você olha do exemplo da Vale. O preço da Vale caiu, sei lá, 50%. Você olha para a Vale, ela está lá prospectando minério, extraindo minério, vendendo minério e outros, e tudo fertilizante, tudo mais que ela trabalha. O que aconteceu para ela ter caído? Não, é porque entrou uma guerra, sei lá onde, e aí o preço do minério mudou, ou teve alguma coisa que justifique, de fato, aquela variação tão grande no preço? A empresa parou de produzir, ou o ativo dela despencou de preço, ou ela teve um acidente, como teve na Vale, vai ter uma multa enorme. Tem coisa que, de fato, mexe de forma significativa no preço da ação. Então, você olha lá, você consegue identificar. Aí você fala, tem uma baita de uma empresa aqui, ela vende chapéu, cara. Valia 200 milhões de dólares há 50 anos, hoje não vale nada. É lógico, ninguém mais usa chapéu. Né? Então, você também tem que parar para olhar um pouco, eu acho que o que está acontecendo dentro das empresas. Né? O nível de juros não viabiliza mais o negócio e tal. Quando você vai para fundo, tem tudo que é tipo de fundo. Né? Acho que foi começo de 20, o cliente chegou assim, não, bota aqui o dinheiro nesse gestor, tá ótimo, melhor fundo da indústria. Eu falei, qual fundo? Esse Tesouro IPCA geral aqui. Eu falei, então, o mandato do gestor é o mandato passivo, ele tem que comprar a NTNB com tal prazo médio aqui. O mérito dele foi não desviar do benchmark. Quem andou foi o benchmark. Então, o gestor é muito bom porque ele não fugiu do benchmark e se tivesse caído, ele tinha que cair igual o benchmark dele. Então, isso é um tipo de fundo. Né? Então, você também tem que tomar um pouco desse cuidado. Do outro lado, a gente falou dos gestores de ações. Ele está perdendo dinheiro, ele errou na tese dele, porque ele começou a fazer de uma forma diferente do que ele esperava, do que ele fazia antigamente, ou o mercado mudou, o que está justificando aquela má performance? Né? Foi um exagero da indústria que está sendo corrigido agora. E até falando aqui dos gestores de ações, não é a mesma empresa que fez ele cair que vai fazer ele subir necessariamente. Né? Então, é diferente se você olhar o preço da Vale, o preço da cota desse gestor, não é se está mais barato ou está mais caro. Tem que ver o que ele está fazendo ali. Ele estopou uma posição que ele acha que vai cair mais, ele comprou um papel que está caindo e caiu mais, mas que ele acha que vai recuperar. Mas, para mim, assim, teve 2 gestores que conversei ao longo de 22 e 23, que os 2 foram muito mal. Muito mal. E eu conversava com um, falava, cara,
e perdeu dinheiro fazendo o que ele sempre fez. Ele errou 100% dos cases. O mercado derrubou 100% dos cases dele. É uma bola preta? Não. Um outro, eu falei, o cara mudou completamente a maneira de operar. O cara era super diversificado. Eu falei, mas não era esse o mandato, né? Então, talvez eu tenha tirado dinheiro de um e no outro tenha diminuído menos. Sim. Assim. E na hora que você vai falar para gestor macro, gestor multimercado é um saco de gato assim que você pode ter várias estratégias lá dentro. Né? Tem o cara que é bom de arbitragem de cupom cambial, tem um cara que é um cara de alocação que precisa pegar movimentos macros mais de médio e longo prazo, tem um cara que é um pouco mais de trading. Sim. E tudo é multimercado, né? Você tem... Sim, o multimercado a gente brinca que é qualquer coisa, né? Então, assim, eu gosto de falar para quem... Pensa numa equipe de futebol, né? Você tá só atacando, você tira o goleiro, o zagueiro? Pô, não, vou tirar, não tá servindo para nada, né? Põe mais atacante. Então, assim, na hora que você vai compor o portfólio, você precisa de gente com estratégias diferentes que não necessariamente vai funcionar tudo ao mesmo tempo. Sim. Eu vou ter um gestor que perde dinheiro no momento, outro que ganha. Pega esses últimos 2 anos, que tem sido muito difícil para a indústria de multimercado. Para mim é que sim, está difícil de ter um cenário macro de médio e longo prazo para a turma operar. Sim. Montar posição e capturar dinheiro em cima daquilo. Então, o macro de carregamento que a gente fala, essa turma está sofrendo muito. Volta aí, lá fora, você estava discutindo o ano passado até onde ia o ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos, de repente você começa já a discutir em dezembro que ia ter corte agora em março, aí em janeiro você já veja bem, em janeiro não tem corte, aí agora começa a subir, ouro na massa. 2 cortes, imagina o cara que ele acredita que a taxa de juros nos Estados Unidos vai cair, sei lá, 100 pontos que seja esse ano, esse cara já ficou pelo meio do caminho, ou ano passado, lembra? Quando teve a quebra do SVB, do banco lá na Califórnia. Assim, desespero, né? Tava subindo os juros, falou, quebrou um banco, o que acontece nos Estados Unidos? Você tem que cortar os juros para não deixar quebrar o resto da indústria. Pô, você tomou um famoso violino, né? Você tá chacoalhada no mercado. Assim, para essa turma que está fazendo o carregamento, pega o Brasil. Normalmente o que você faz aqui no Brasil é na hora que você começa um ciclo de corte de juros, você fica aplicado. Porque dificilmente você sabe no início de ciclo até onde vai cair os juros. O que a gente estava falando antes aqui em off, a mínima precificação, ou quase a mínima precificação dos juros no final aqui no Brasil foi no dia seguinte ao primeiro corte. Ou seja, quem apostou em alta de juros depois que o Banco Central cortou a primeira vez em agosto, ele ganhou dinheiro. Pensa a vida do gestor macro. Meu papel deveria ser talvez ter um pouco menos dessas estratégias nesse momento? Eu acho que sim. Talvez se eu conseguisse identificar que esse é um cenário caótico do ponto de vista macro, eu deveria ter reduzido. Por mais que seja D30, D60 os gestores, mas eu deveria ter feito alguma realocação e deixar mais dinheiro com um gestor de trading que consegue capturar esses movimentos mais erráticos mas de depois mercado. Que passa é mais fácil. É lógico, o dinheiro aponta. Por isso eu falei, se eu tivesse identificado, se minha mãe fosse meu pai, então... Mas é que a gente tem que olhar para trás e falar, o que eu podia ter feito? Sim, esse exercício que eu podia ter importante, identificado lá atrás para ter tomado uma decisão mais correta. Igual foi em 22, início de alta de juros começou em 22, né? A gente chegou a um determinado ponto, a gente falou, olha, o mercado está exagerado até onde vai a Selic. A gente começou a aplicar pré-fixado. Deu 2 meses, acho que até o Scandills provocou, a gente falou, cara, o Selic vai muito mais acima do que a gente imaginava. Cara, estopa a posição, tira o tático, perdeu o dinheiro, primeiro põe no bolso e... Eu lembro logo no início o pessoal falando de 7,5, depois 9, aí vai parar no 9, aí já foi para 12... Foi parar em 13,75. Foi quase 14. Então, esse é um pouco da dificuldade de você, e o que eu estava falando de você olhar para a cota do gestor. Não dá para achar que a cota está, principalmente do gestor macro, está barato ou está caro. Assim, tem que entender, é o cenário que está dificultando muito a estratégia dele. Ou mudou a equipe, ou teve um problema com algum gestor, com alguém que é principal ali, ou o cara ficou muito rico e não está muito mais preocupado, e até o cara ou a casa está muito grande e não dá mais para operar. E até o cara, às vezes ele está ganhando, está indo muito bem, mas ele está num style drift total assim que você fala, putz, se isso aqui virar um pouco, esse cara afunda junto ali. Né?
Assim, teve muito gestor que tem estratégia que funcionou muito bem durante a crise, que aí você fala, pô, mas e aí, isso funciona de forma estrutural? Então, tem muitas casas que chamam a atenção da gente, porque pô, o cara tem uma consistência muito boa, e aí, obviamente, a gente vai lá se aprofundar. Mas assim, esse trabalho de seleção de gestores e de também não ficar dando tiro no cara e é importante falar que você tem uma equipe para isso também. Exato. Que nem eu falei no começo, eu tenho uma parte da equipe que é especialista em seleção de gestores, acompanhamento e montagem do portfólio. Eu falo assim, o Cheb lá é meu Abel Ferreira, né? Ele vai... Só que ele tem que fazer o papel também do diretor de futebol que contrata os jogadores. Sim. Então ele tem que contratar, achar o pessoal aí no mercado e depois montar a equipe. Mas apesar assim, do Igor ser corintiano, mas é o problema dele. Um ponto assim, como que você define o que é ruído e o que não faz preço dentro do cenário macro para você, então, fazer essa seleção dos gestores, seleção do que você vai colocar nos fundos ou não. Você até citou um pouco sobre isso. A gente está passando por um momento, acho que macro, muito caótico, né? Cada dia uma coisa acontece, você já praticamente esqueceu o que aconteceu na semana passada e já olha, bicho, agora né, totalmente diferente, dá vontade de mudar o portfólio para cima e para baixo. Mas como que você identifica o que faz preço e o que é apenas ruído na hora de você selecionar as posições dentro das carteiras dos clientes? Eu posso até, acho que era esse o ponto. Como é que é o processo? Obviamente, pô, tem o Santucci, tem você, tem o resto do time. Como é que é feito esse comitê, ou como é que é essa discussão de cenário, quando ela acontece, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por, sei lá, de tempos em tempos? Como é que acontece essa dinâmica ali entre vocês? Tentar passar, acho que rápido, pelo processo de investimento aqui. Eu espero que vocês não durmam. Como eu falei, não tem nenhum influencer digital que fala sobre asset allocation. Eu vou começar a fazer. Não é um tema muito interessante assim, para discutir, mas acho que o primeiro passo, até como você falou do mercado local e internacional, o primeiro quanto do teu portfólio você vai ter em reais e quanto você vai ter do seu portfólio em dólar ou em uma moeda forte, né? A gente está no Brasil, a gente está acostumado com o nosso mercado, a gente gasta em real. Eu acho que faz sentido a gente ter uma alocação em reais. Do outro lado, tem coisas mais interessantes no mercado internacional. A gente gasta em dólar. Tem gente que gosta de ir para Disney todo ano. Então, tem que ter um pouquinho mais de dólar na carteira. Ele disse que vai pedir dica. Eu já te falei, meus filhos querem esse ano, eu vou ter que ir. Mas, então, você tem e eu sempre falo, na hora que você determinou quanto você tem em dólar, quanto tem em reais, não tem conta simples para isso. É muito pessoal, né? Agora, se você não... Uma dica para você não ser infeliz a vida inteira é decidir a cada hora se você vai medir teu portfólio consolidado em reais ou em dólar. Que aí, se você quiser ser infeliz, é fácil. O real está apreciando, você fala, eu tô perdendo dinheiro em reais. O dólar está apreciando, eu tô pobre em dólar. Cara, sim, tá sempre satisfeito, né? Se você quiser ser triste, é fácil, né? Então, determina. O que você tem em reais, você vai se medir em reais, vai tentar ser o melhor possível em reais, e o que você tem em dólar, você vai tentar ser o melhor possível em dólar, né? Ficar cruzando os dois do mesmo jeito que, vou fazer meu portfólio em dólar e vou me entupir de ativo brasileiro, vou comprar EWZ, vou comprar portfólio. Mas assim, você não está tendo muita diversificação. Não vou entrar aqui muito na discussão que vocês já tiveram com o Santucci, mas olhando para o Brasil, primeiro você tem que definir o que é classe de ativo aqui, né? Então, tem lá o CDI, o pós-fixado, tem o pré-fixado, tem o renda fixa, tem inflação. E sempre lembrando, na hora que você fala de renda fixa, você tem o crédito, o risco soberano. Sim. E o risco privado. Né? Que para mim, eu falo assim, é como se fosse um overlay, uma decisão em cima da renda fixa, que a princípio deveria te trazer prêmio, né? Segundo, uma classe que acaba sendo relevante aqui também para a gente, como eu falei, um bolso de multimercados, que é uma parcela, a gente como alocador que delega para ter descorrelação. Esse cara aqui tem que bater o CDI, cada um com o seu perfil, com a sua estratégia. Cabe a gente, como que a gente monta. A outra classe é renda variável. E aí você tem gestão ativa, você tem BOVA 11, você tem o Small, você tem o Ibovespa, você tem renda variável no exterior, como classes para discutir.
E aí você tem de alternativas, você vai ter imobiliário, você vai ter venture capital, private equity, bastante. um monte de outras classes que você pode colocar. No Brasil, normalmente, algo que normalmente não é estrutural, tipo o pré-fixado não parece ser uma estratégia estrutural aqui no Brasil. Inflação, como o próprio Santucci brinca, ele fala o ouro brasileiro, porque assim, a gente tem uma inflação tão errática ao longo dos anos que você está comprado em ativo de inflação é bom. Sim. Tá? A gente fala muito do CDI. O CDI ele deu, deixa eu dar para cima aqui, nos últimos 2 anos, ou vai dar numa janela de 2, 3 anos aqui, algo como IPCA mais 7. Isso nunca teve. Tá? Uma janela tão longa Estou falando no passado recente, Sim. de outro nível de juros aqui no Brasil, né? Pós real, assim que o CDI deu tanto de juros real acima da inflação. Mas se olhar no tempo, nos últimos 20 e poucos anos, inflação, o CDI da IPCA mais 3,5, IPCA mais 4. Isso, em teoria, se você comprar qualquer coisa acima de IPCA mais 4, no longo prazo deveria bater o CDI. Né? Porque, e só lembrando, né? Eu ganho dinheiro com ativo de inflação ou porque o juros nominal está caindo. E juros nominal, só para quem não está acostumado com a parte chata da renda fixa, que ela é a composição da inflação, mas um juros real. Né? Então, o juros nominal é só composto. Se eu estou com a inflação parada, eu derrubo os juros nominal, eu comprimo os juros real. Sim. Ou eu solto a inflação com os juros parados, ele comprime de baixo para cima. Então, aqui no Brasil, ou o juros está caindo, eu estou ganhando, porque o juros está caindo, porque a inflação está subindo. Sim. Então, por isso que tem inflação no Brasil, parece bom. Ou tem empresa que tem fluxo de caixa indexado à inflação também. Sim. Eu já bati aqui na mesa, já fiz barulho, mas, tem uma relação parecida. Você pega uma empresa de utilities, que o fluxo de caixa é bem previsível, corrigido por inflação, funciona quase um ponto. Elétricas também. O meu pai brinca comigo desde que eu comecei a trabalhar. Ele falou assim, todo ano você vai comprar IPCA+. Qualquer coisa. Vai ver aí o IPCA+, vai pegar um tesouro. Não precisa, fazer muita mágica não. Vai lá no Tesouro Direto, bota um pouquinho do seu dinheiro, IPCA+, e você vai carregar para sua vida na sua aposentadoria, você vai me agradecer. O fundo imobiliário é parecido também. Né? Se eu assumir que o imóvel ele corrige a inflação ao longo do tempo, Exato. O fluxo de caixa dele também tem uma apreciação. Então, também tem um quê? Então, inflação é alguma coisa estrutural, multimercado estrutural. O Ibovespa ele não é estrutural. Se você olhar, ele não bate Pela concentração a relação dele. de risco-retorno dele é péssima. Nossa, eu fiz uma vez esse exercício... Mas taticamente faz sentido ter. Então, eu fiz uma vez esse exercício, cara, quando eu tava na faculdade ainda. E aí, obviamente, falando de Ibovespa, a gente não tem tantos ativos assim. Aí você pega... Aí eu peguei, na época, era Itaú, que tinha bastante histórico, Lame, Bradesco e Petrobras, eu acho. Não lembro qual, o Vale, Petrobras. Cara, assim, era impressionante como, de fato, o CDI batia a rentabilidade dos 4 juntos ao longo do tempo. Isso que você pegar o Itaú, Equatorial, Localiza, pegar empresas que estão... Andaram bem. Esses batem o CDI... Sim, aí é um período. Você faz no basket, sempre tem alguém para você perder dinheiro. Tem alguém, Mas gestão ativa de ações no Brasil, até que me provem contrário, e testaram bem minha convicção aí 21, 22, ela se paga. Eu concordo. E eu brinco com alguns gestores e falo assim, eu não sei se você ganha dinheiro pelo que você tem ou pelo que você não tinha em relação ao índice. Não, você pega ali 2012, não, mas é mesmo. época das X. Isso. Grupo do X. Era só você não ter o GX, assim, você dava uma surra no Cara, eu lembro desse, obviamente você lembra melhor do que eu, mas foi quando eu entrei no mercado e eu vi aquele negócio sair de R$20 para 50 centavos num espaço de tempo, cara, extremamente curto, e tinha um peso gigantesco no índice. Então, a bolsa andava, mas o fato das X, elas pesavam bastante. Então, o índice, ele parecia que ele estava assim, só que na verdade ele não estava assim. Se você tirar essas empresas, você vai ver que o índice estava assim. Tem um estudo que eu vi uma vez, eu tinha colocado no Twitter, eu não lembro qual que era o período em si, mas é mais ou menos um pouco da ideia que ele falou. De você... Era como se fosse um portfólio, você estando presente nos 10 melhores dias da Bolsa e você não estando nos 10 piores dias da Bolsa. Assim, a diferença do resultado, o simples fato de às vezes você não estar nas encrencas, nas grandes encrencas, já fazia com que você conseguisse descolar bem para frente. Assim. Você pega... Tanto acredito que os gestores eles conseguem, diferente do mercado lá fora. Lá fora o mercado é bem difícil. Você bater o tal do S&P é duro, né? Mas para bater o Ibovespa aqui, que ele é um índice que melhorou bastante nos últimos anos na composição dele, mas
ainda eu acho que os gestores conseguem bater, porque tem concentração. Você está operando commodities, não é muito Brasil ali, tem os bancos, mas a gente tem uma estratégia que a gente chama de alfa. A gente colocou de pé em 2012. Ela é basicamente uma cesta de gestores de ação livre. A gente consegue comprar ele um pouco alavancado e opera contra o índice. Vocês falaram lá da OGX despencando. Sim. A gente... O meu chefe na época era o Pini, que é o chefe da Advisors. E ele trouxe uma das ideias e falou, vamos sair do Ibovespa para o MSCI Brasil? Porque é essa cesta de fundos contra o índice que a gente opera. E, obviamente, não é só isso. A gente faz algumas outras coisas para facilitar a vida ou para minimizar alguns riscos. A gente trocou o Ibovespa pelo MSCI Brasil, a gente saiu da discussão de OGX, não tinha lá. Sim. E a gente shortou o EWZ, na verdade. Cara, a gente economizou, eu não lembro agora de eles falando 2.000 ou 3.000 pontos no índice só de fazer isso. Então, você tem que estar atento a algumas coisas que a solução pode ser simples, né? Caramba, como que eu me livro? Eu vou shortear o GX, eu vou comprar opção com a vol a 300, né? Shortear aquela época era coisa de louco. O aluguel era... Eu lembro que o aluguel tinha fortuna. O aluguel era fortuna. A gente até fala isso muito quando a gente fala de trade system, tudo nas avaliações, assim... A gente fala às vezes com o pessoal que acompanha que às vezes o cara ele acha que ele precisa mudar radicalmente o que ele está fazendo. E às vezes pequenos ajustes, o resultado é exponencial ao longo do tempo. Até o próprio Sérgio Machado, né? Quando ele sentou aqui, ele até questionaram ele, falando assim, mas você só opera na ponta da compra. Por que você não opera na ponta da venda? Não é que eu não opero só na ponta da compra. Quando eu ganho muito bem na compra, mas quando ali o mercado cai, eu não perco. Então, ele se limita de uma maneira muito... Pode falar, perdão. Não, que vocês estavam falando de short, né? Tem pouco, a gente olha os gestores, tem poucos gestores que conseguem operar short de forma consistente, estrutural. Obviamente tem pair trading, que aí é outra coisa. Intrasetorial, que aí você está pegando um pouquinho de valor relativo. Mas o cara faz uma posição short específica numa ação, sendo que o cara que está te alugando a ação do outro dia vai lá e pega e puxa o aluguel. Né? Você tem que olhar, tem que se preocupar de quem que você está tomando esse aluguel para ficar short também. Então, não é uma vida... várias variáveis a mais. E pensa que eu dei o exemplo aqui, eu estou shorteando o Ibovespa em cima de uma carteira de fundos. Ótimo, eu estava shorteando, estava lá naquela discussão de OGX, mas eu claramente tenho uma opinião sobre Petro e Vale na hora que eu estou shorteando o Ibovespa. Eu não sei se eu quero ter opinião sobre Petro e Vale, então é difícil esse jogo aqui, mas só para fechar dessas classes, né, eu acho que a gente roda com os índices para tentar otimizar essa alocação. O que a gente trabalha tem que olhar para a correlação histórica das classes e a gente tem alguma expectativa de retorno olhando para frente. E aí, obviamente, eu vou balancear para cada perfil, né? E aqui não tem muito ruído, porque eu estou olhando, eu não estou me preocupando com o que está acontecendo agora. Estou olhando uma janela um pouco mais longa de como que essa alocação em classes ela se comporta e a correlação desses ativos. Aqui vai ser, para mudar, tem que ser coisa mais estrutural. No dia a dia, você falou, eu acho que a gente tem uma posição sobrelocada em ativos pré-fixados, desde junho do ano passado. A gente falou, olha, o CDI vai cair, a Selic vai cair, e penso o seguinte, o mercado precificou uma Selic final em outubro do ano passado, acho que era 11 e pouco. Você tinha começado o ciclo, tinha cortado, 2,50 e o mercado já estava falando que você ia parar ou eventualmente ia começar a aumentar. Eu falei, cara, isso faz sentido, né? Lembrando que estava tendo o movimento que a taxa final do Fed nos Estados Unidos era 6, alguma coisa assim. Aquilo ali acho que parecia ser um ruído porque a gente estava vendo de números aqui no Brasil. Essa discussão agora que a gente está vendo de taxa de juros aqui no Brasil tem muito ruído, né? Tem algumas coisas que são técnicas. Só que mudou. Eu acho que se a gente discutia que tinha uma probabilidade maior de ter uma taxa Selic, de uma taxa Selic aqui, ou ter cortes de 75, ou ter uma taxa terminal de 8, ou abaixo de 8, acho que o que a gente viu de atividade econômica, o que a gente viu de números de inflação, né, e a própria comunicação do Banco Central, isso daí não é ruído não, cara. Assim, tem alguma coisa que é estrutural dentro. Só que aí vem um monte de ruído junto que ainda deixa a minha posição com prêmio. Fala, 10% de taxa Selic final? Acho que não.
Então, justifica a gente ter um pouco mais de posição, mas eu teria hoje ela com uma convicção menor do que eu estava no final do ano passado. E o que é o ruído? Se penso que saiu uma notícia, uma parte do mercado já estopou a posição dela dos juros. Aí veio uma notícia, sai agora, quarta-feira, um CPI forte nos Estados Unidos. Você pode até achar que a Selic aqui no Brasil, o terminal é 9,5, 9,75. Se você precisar desmontar a tua posição, um robô precisar desmontar, ele vai puxar o DI, vai puxar a taxa pré-fixada aqui para cima, independente de quanto que está precificando a Selic. Aí tem que entrar arbitrador para tentar corrigir isso, mas a gente está tendo toda essa... É difícil a gente contemporizar aqui, porque eu não sei quando que isso daqui a gente vai publicar, mas de sexta-feira para cá tá tendo toda essa discussão em cima da Petrobras. Sim. Por enquanto é só ruído. Isso. Não caiu o presidente, a Petrobras não resolveu não distribuir dividendo, ou bateu o pé que não vai distribuir. Assim, tá tendo uma discussão enorme que daqui a pouco você vai ver se vai ter algum efeito muito real na companhia. E quanto disso já está precificado. Então, ruído é... E aqui no Brasil é bom de ruído, né? Assim, a gente brinca que o Fontes... O Fontes, Breaking News... O Fontes, que é esse cara? O Fontes sabe tudo. O Fontes é impressionante. Tem o Senhor Mercado, que eu até hoje gostaria que me apresentassem ele, e o Fontes. É difícil, né? Então, mas... E aí eu acho que passei por... A gente tem uma certa otimização para qual que é a melhor alocação de classes. Ao longo do tempo, como eu falei, a gente vai tomando decisões táticas. É o momento de ter um pouquinho mais de bolsa, é o momento de ter um pouquinho menos. Uma hora de ter um pouco de moeda, né? Eu não falei moeda também, eu acho que é no portfólio em reais, eu posso usar o dólar real, o dólar euro ou qualquer outra coisa, a libra contra o dólar, para tentar gerar algum retorno em reais, mas também em tático. Acho que o estrutural é 100% em real no portfólio para ganhar dinheiro em reais. Não estou falando no portfólio global do cliente, estou falando no meu portfólio em reais. E aí, como que a gente seleciona cada um das caixinhas, né? Acho que na renda fixa, diversificação de crédito, ver se o spread de crédito faz sentido, se eu votar no CDI, se eu votar no pré, se eu votar no ativo de inflação. O Brasil tem uma outra coisa que é quase que você não pode deixar de olhar. Eu faço gestão, mas eu sou quase um wealth planner, olhando para a parte fiscal. Porque eu falo, tem coisa que você faz numa estrutura errada do ponto de vista fiscal, você pode ser um gênio para ganhar dinheiro. O teu retorno líquido provavelmente vai ficar menor do que se você fizesse uma coisa meia boca num veículo bom. Né? Então, o que você vai fazer no ativo isento, o que você vai fazer num fundo com uma tributação melhor, mesmo para posição de trading, né? Puta, comprei hoje, eu vendi amanhã, puta, é melhor do que se eu fazer o giro. A tributação de day trade é pior do que a tributação de compra e venda em dias distintos. Aula, viu? Até porque muita gente que acho que acompanha, a gente negligencia muito esse lado assim muito fiscal, né? Não, tem que olhar. Assim, você vai operar, o cliente que opera menor, conseguir operar de não vender mais do que os 20 mil reais por mês. Sim. Faz muita diferença. Entre pagar imposto e não pagar imposto, né? Então, acho que a regra está lá. Você tem que olhar como que você consegue. Eu me preocupo muito com isso. Não sei se é porque eu sempre trabalhei muito próximo ao time nosso de planejamento patrimonial. Mas eu isso sempre olho para o portfólio e falo, putz, aqui, mas é melhor aqui é na Previdência, é não sei aonde que eu vou alocar esse risco do portfólio. Isso é muito importante. E várias pessoas que vieram aqui e são pessoas que são, né, assim como você, referência. Cara, acho que 100% das pessoas que a gente fala de regra da coisa, elas sabem da regra do jogo. E isso é um negócio que às vezes até me assusta conversando com pessoas, com investidores e tudo mais. E não tô falando daquele cara que acabou de começar e tá tentando entender a regra. Não, pessoas que já estão há muitos anos no jogo. Às vezes você vai conversar e fala assim, não, isso aí... Cara, como assim? Essa de 20 mil ela é muito batida. Mas tem outros também que você vai conversando e... Não, vou dar um exemplo aqui. Zeragem de risco, né? Que é uma das coisas que ao longo do tempo as corretoras foram mudando. Os valores e tudo mais. Às vezes a pessoa nem sabe quanto custa a zeragem de risco. Ela está operando no day trade, ela toma uma zeragem de risco e fala assim, nossa, mas por que eu achei que era isso? Então, assim, você vai fazendo conta. Cara, assim, é um negócio meio doido, até ajuste também, posição. Essa dos 20 mil, eu tenho um exemplo bobo aqui. Eu tenho um caso engraçado que eu tenho um amigo meu que ele vendia, ele
religiosamente ele recebeu uma herança e ele vendia, religiosamente ele vendia todo mês. Ele falou assim, não, você também até conhece, mas ele vende todo mês. Aí ele disse pra mim, não me deixem esquecer, porque ele queria se desfazer da posição que estava e ele... Tinha ganho, era uma herança, queria e diversificar. ele não queria pagar o imposto, porque era uma posição muito antiga. Então, para você não pagar o imposto, como tinha um preço médio lá embaixo, ele ia aos pouquinhos. Então, assim, até isso também, às vezes, a pessoa acaba esquecendo as diferenças de regra entre day trade e swing trade, onde você pode compensar IR. Isso é uma das coisas que as pessoas, cara, esquecem muito. Né? Se você toma prejuízo, no mês seguinte você pode compensar. O cara fechou o mês positivo, ele já chega pra gente, pô, como que eu pago DARF? Como que eu pago DARF? Só que às vezes você fala assim, putz, às vezes o cara... Você viu que tem um prejuízo lá. Isso, então assim, até esse tipo de coisa. Mas isso é muito importante mesmo, de planejamento até a parte fiscal, né? Realmente isso é importantíssimo para quem está olhando muito mais para um longo prazo e para uma quantidade muito grande. Ainda mais você que lida com pessoas que têm bastante dinheiro. Não, então... mas eu acho que é importante para todo mundo. Não, com né? certeza. Acho que eu falo, assim, tem alguns veículos que são, eu falo, super democráticos, né? Sim. Para a Previdência, eu repito isso 500 vezes, eu acho a Previdência um veículo ultra democrático. Porque, pô, ela penaliza o cara que está fazendo poupança de curto prazo, porque, pô, dependendo da alíquota que você vai ser muito penalizado se você está usando para poupança de curto prazo. Você é beneficiado se você vai para uma alíquota de longo prazo. Para quem é assalariado, você pode usar via o PGBL e diferir aquela tua poupança de longo prazo que você tira do teu salário, que seria tributada a 17,5%, 20%, 27,5%. Se você fizer isso na folha, você recebe imagina que você tem 10 mil reais que você possa... R$1.000 que você possa alocar. Você pega esses R$1.000, líquido de imposto, aporta na Previdência... E daqui 10, 15, 20 anos, quando você for resgatar, você não vai pagar 27 meses, você vai pagar 10. Isso. E aquele imposto ficou para você rendendo. Sim. Então, é um tipo de coisa que é simples, de como que eu faço minha poupança? Né? Pô, pegar do meu salário, vou fazer os 12% que eu posso fazer na Previdência. Como você falou, vou fazer a operação de trading, qual que é a melhor forma de fazer? Pensa sempre no retorno líquido final. Né? Pagar imposto é bom, porque significa que você ganhou dinheiro. Né? Mas é bom, mas se você puder, de alguma forma, pagar sobre o mesmo montante menos, melhor, né? Não, e aqui eu não estou dando nenhum serviço de planejamento. Eu estou só, assim, só a gente legal. Discutindo o que acho que é importante, porque a gente acaba fazendo besteira. Eu faço também, para mim. Eu falo, putz, olha aqui, eu podia ter feito... o que você falou, tem um prejuízo, esqueceu, estava recolhendo. Então, acho que é um negócio que é super importante. E aí, eu falei um pouco dos veículos, mas... E no final, cada instrumento para preencher as caixinhas... Eu já dei um exemplo. Se a gente for fazendo nos multimercados, pelo estilo. Na renda fixa, eu tenho que escolher o prazo, tenho que tomar cuidado com o spread de crédito, tenho que diversificar o crédito, né? Porque crédito eu falo assim, um negócio usando... ele é meio binário, né? Paga, não paga, aí você vai brigar para ver como você recebe. Então, é preocupante mesmo dentro de renda variável, né? Os estilos dos gestores, aquele que é mais indexado, aquele que tem um pouco de flexibilidade para operar algumas companhias lá fora. Você fala, pô, mas é um portfólio só de Brasil? Eu falo, sim, mas o que tem de empresa de tecnologia aqui? Talvez, será que a hora que você está operando Microsoft, você não está operando um pedaço de Brasil também? Porque todo mundo aqui usa Apple, usa Microsoft, ou usa alguma coisa. Sim. Então, acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado nisso. O fundo imobiliário também, se você está buscando o fundo de renda, eu não vou entrar no mérito do Martinelli aqui, mas se a gente vai... Marinelli, eu já chamei de Martinelli umas 10 vezes. Lembrei agora. Mas com o Daniel, se é um fundo de crédito, ou de CRI, né? Ou se é um fundo de tijolo, qual que tem muito detalhe na hora que você vai montar os portfólios. Mas e uma dúvida, uma coisa que é legal assim de vocês, que às vezes a pessoa é investidor em casa, ele não tem, que é justamente essa diversificação de equipe. Igual você falou que você tem pessoas específicas para cada coisa. O Gessé veio aqui também, ele contando lá na tesouraria, ele até brincou não, né? Ele disse, tem um cara que só olha Polônia e República Tcheca, uma coisa assim. Qual que é a importância de você ter essa equipe embaixo de você ali, cada um olhando para uma caixinha específica, e como que você junta isso? Porque você é um cara que tem muito tempo de mercado, eu imagino que você tem as suas ideias, mas você fica recebendo o input dessa galera. Como que é esse processo? Assim, eu acho que é importante, por exemplo, eu ter um grupo de pessoas que são mais generalistas, que entende pouco de muita coisa. Eu acho que é o meu caso.
Eu sou um grande generalista, entendo pouco tenho que entender pouco de muita coisa. Né? Então, não dá para entender muito de muita coisa. Isso é humanamente impossível. Sim. Não dá para ser especialista em tudo. Então, eu tenho um grupo de generalistas, onde eu me incluo, que o nosso papel é meio que juntar o que os especialistas estão fazendo. Né? Então, minha equipe de crédito conhece o mercado de crédito com mais profundidade. Não é só a qualidade das companhias, é como se opera o crédito no mercado secundário. O gestor de equities de fundo imobiliário também tem lá as aptidões dele. O time que seleciona fundos e monta portfólio de fundos também tem a aptidão. É óbvio que olhando isso há bastante tempo, você acaba dando palpite e até por bom senso para monitorar a equipe. Eu acho que para você saber de tudo, como eu falei, você pode até usar. Eu acho que o mercado hoje ele dá muita informação. Então, para aquele investidor que gosta e tem tempo para se dedicar, para estudar, tem muita fonte, né? Você pega mesmo a nossa equipe de sell-side, né? Dá muita informação, desde das estratégias macro que vem ali pelo Asset Strategy, ou os relatórios específicos, né? Ou do time do Bruno sobre ações, ou sobre fundo imobiliário, ou sobre crédito. Te traz muita informação para você também tomar a própria decisão. Né? Então, só que tem um monte de gente que ou não gosta, ou não tem vontade, e aí eu acho que é onde que entra a gente. Né? Eu acho que o nosso trabalho é estar olhando ali o dia inteiro, né? Eu acho que com consistência, não é sempre que a gente vai ganhar dinheiro. Acho que eu falei aqui, o importante é acertar mais do que errar ao longo do tempo, ter a disciplina em cima do asset allocation, da alocação em classe de ativos. E até que a gente falou, de ter deixar um espaço do teu portfólio para outras estratégias que eu acho que são importantes. O cara está olhando para o gráfico. Se tiver meia dúzia de pessoas olhando para aquilo vira verdade. Né? Então, eu conheço alguns gestores macro que o cara se baseia no gráfico para montar a posição. Porque ele fala, o que o mercado está tecnicamente me dizendo? Sim. Ele usa aquilo para balizar. Ele vai achar que está barato ou está caro por causa do gráfico? Eu acho dificilmente. Mas ele vai usar o gráfico porque ele falou, olha, tem um grupo de pessoas que está operando isso e eu vou... Está vendo o fluxo, ele vai... Está vendo o fluxo, eu vou aproveitar o fluxo. Para regiões de preço, né? Olha, a partir daqui eu acho que a coisa pode mudar, ou pode mudar. Vou esperar mais uns dias para montar a posição que talvez está sobrecomprado, ou tenha acho que é importante você juntar as coisas, né? A gente... para olhar opções, né? Se eu estou olhando a volatilidade está no preço correto, então tem... Eu falei um pouco da minha equipe, né? Mas as mesas ajudam muito a gente. Você falou do G7 teve aqui, vira e mexe quando a gente vai olhar alguma coisa principalmente de moeda, a gente provoca a mesa dele e fala, ei, G7, o que você acha que dá para fazer? Ou a mesa de derivativos, né? A gente fala com a turma e fala, tô precisando de alguma coisa aqui no Ibovespa, no Small, em alguma ação, onde que você acha que está a volatilidade está interessante? Tem alguma forma de montar uma posição? Então, não dá para ser sozinho. Mesmo a gente usa muita coisa. E lembrando que até para construir nossa visão macro, a gente tem uma vantagem. Como a gente é locador, a gente conversa com porrada de gestor o tempo todo. Né? O João, o time, o Álvaro, a equipe, tem as nossas opiniões macro ali, tem uma constelação de economistas aqui dentro do banco. Né? Então, cada um é especializado em alguma coisa. A gente vai lá e pergunta para a Stephanie o que ela acha, para o Berriel, para o Mansur, para o Loio, para o João, para todo mundo. Assim, e você vai lá e fala, isso daqui nem está o horizonte. Assim, você precisa de muita informação. De vez em quando, muita informação te confunde também. Então... mas nesse sentido também, assim, como que você organiza isso do tipo assim, olha, essa pessoa aqui, isso aqui eu não concordo, mas eu acho que aqui tá... porque até a gente tem isso, assim... A gente mesmo, entre a gente... A gente recentemente é mais dividido, né? Até mas assim, a gente... mais ou menos, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente dá opinião um na caixinha do outro ali, mais ou menos. Como eu falei, na seleção de instrumento... As equipes têm liberdade. Né? Então, a equipe de crédito alternativos, ela vai ter as opiniões dela, vai trazer para a gente. A gente pode provocar
Mas a gente entende que eles conhecem mais que a gente. Entendi. Na seleção de gestores, eu tenho uma vantagem que tem um grupo grande de pessoas dentro da equipe que já fez isso em algum momento da vida. Eu já fiz, o Toripan já fez, o Marcel já fez, o Fred já fez, todo mundo já passou por essa cadeira em algum momento na vida. Então, a gente tem opiniões mais fortes, né? Em equities também, a gente escuta a gestora, a gente provoca o nosso gestor imobiliário, a gente usa bastante a estrutura do banco, né? Então seja o seu site, seja a equipe também da Asset para trocar ideia, mas acho que a gente não vai, acho que cada um ali tem a sua responsabilidade e cabe a mim e o time os gestores dos times de garantir que o processo que está sendo feito ali é o mais correto, ou o que a gente acredita. Então, para mim, é meio que qual que é o processo de investimento aqui, qual que é o processo de investimento aqui. E na parte de alocação, né, eu tenho os guardiões do processo de investimento. Então, tem alguém que olha melhor o local, tem alguém do tipo do Santucci que também olha mais o processo internacional e fica ali com o Arthur, com o Álvaro, com o João, falando, e aí, o que vocês acham? O gestor falou tal coisa, provoca aqui. Então, tem as funções muito bem determinadas, né? Quem é responsável pelo cenário macro, quem é responsável por provocar os movimentos táticos e monitorar, tem quem opera isso mais no dia a dia, né? Então, alguns posicionamentos táticos sou eu que executo no dia a dia, tem outras pessoas de outras classes, e todo monitoramento. E para mim, o melhor monitoramento que a gente tem é o cliente, né? Que fica todo dia provocando a gente. E aí, você tá certo? Você tá errado, não tá? Tá errado, eu tenho certeza. Ele é o mercado. Então ele fica provocando e testando as convicções nossas, né? Então, fala, alguns clientes falam, não, esse negócio resgata tudo, fica no CDI. Isso eu ouço muito. De vez em quando tenho vontade de concordar, né? Mas eu acho que o nosso principal balizador é o cliente. Sim. Né? E mais, era assim, uma pergunta. Para o cara que está escutando a gente, pessoa física, não tem acesso ao nosso time de Portfolio Solutions, mas ele tem ali, né, a carteira dele, ele está montando uma composição. Se pudesse falar para a galera assim, quais, assim, claro, não é uma recomendação de carteira nem nada, pessoal, mas com base, assim, quais ativos que você acha que não pode faltar na carteira de um cliente aqui, por mais que ele goste do giro, mais do trade, mais às vezes curto prazo. Você já falou um pouco sobre inflação, alguns outros tipos de produto. Previdência. Mas se você puder falar... Quais são os princípios que ele tem que ter em mente na hora de montar? Eu primeiro, aproveitando e fazendo um merchanzinho nosso aqui, claro, o acesso ao time de Portfolio Solutions é para todo mundo. Sim, tá? sim. Então a gente tem... a gente atende todos os nichos de cliente. Sim. É óbvio que a customização, o acesso à equipe de gestão, ela muda um pouco de acordo com o tamanho do ticket, mas hoje a gente tem o fundo condominial com R$1 de aplicação que reflete o que a gente está falando aqui. Sim. Tem carteira administrada de algumas classes também que com entrada mínima. Então, assim, e ao nosso feedback, o que a gente tem feito hoje a gente tem feito como vocês aqui, usando mídia para se comunicar. Né? Então, a gente tem a disciplina, a gente do lado internacional usa bastante o Offshore Connection para passar o que a gente... Que inclusive, deixa eu fazer até o merchan. Merchan do merchan, vai lá. É bom demais. É bom demais. No BTG. E é o BTG Verso, né? É o BTG Verso, é bom demais, cara. Assim, eu brinco muito com a Carol, às vezes quando ela às vezes eles estão aqui, aí eu passo assim, aí tem alguém aqui dentro e fala, Carol, eu tô esperando o dia que você vai me convidar, tá? Aí ela dá risada, eu falei pra ela, falei pra ela que eu vou trazer ela aqui pra explicar pra gente tudo que ela faz e como é que é essa experiência do offshore também. Porque, assim, a Carol, ela dentro do nosso time, ela ganhou essa importância, que ela é responsável pela nossa comunicação, né? Então, ela cria os produtos junto com o resto do time e é obrigada nos disciplina a fazer o produto. Sim. Né? A preencher. Então, se olhar pelo internacional, você tem que educar o cliente para ele ter o internacional.
Tudo que eu falei aqui, tem que ter. Não sei quanto que cada um vai ter, mas você tem que ter uma alocação em moeda forte. Já começa um pouco da tua resposta. Perfeito. Tá? Temos uma já. Acho que você tem que ter alguma coisa em moeda forte e toma cuidado para não ser infeliz. Porque é dólar. Ah, mas o real veio para 4, eu comprei o dólar 5, cara. É a vida. É outra coisa. Você comprou $1.000, você tem $1.100, pô, você tá ganhando 10%. Não, mas eu tinha R$5.000, agora eu tenho R$4.400. Não, cara, você tem os dólares, os $100 que você ganhou lá estão lá. Então, na nossa comunicação, eu acho que o Offshore Connection ele tem um papel educativo. Né? É óbvio que ele vai refletir o que a gente está pensando no mercado, mas ele tem um papel educativo muito, muito grande. Do lado do mercado local, em teoria, o cliente já está mais acostumado. Então, o nosso produto de comunicação, que é o Portfolio Solutions em Foco, agora eu nem lembro, porque a gente ajustou os nomes, ele traz a nossa visão de estratégia. Normalmente, a gente tem uma dupla ali, alguém do time macro com um gestor e faz essa troca de informação. E aí depois a gente também tem por classe, né? Então, e aí é mais trimestral, a gente fala dos fundos, fala de crédito, fala de equities imobiliário, para ter essa comunicação. Eu falei, o cliente que colocou R$500 num portfólio nosso, ele vai ter essa explicação do que a gente está falando. Tem um podcast do Scandiuse, que é a nossa estratégia. Então, para quem não tá no trânsito e não consegue ler o relatório de estratégia, ouve o relatório de estratégia. Perfeito. Então, a gente usa bastante. A gente aprendeu a usar mídia. Está aprendendo. Não, engatinhando. Não é igual vocês aqui. Mas tem muita coisa boa. Acho que assim, até aproveitar esse ponto que você... Eu acho que, pô, é muito legal o movimento que o banco tem feito, não só do lado de vocês, mas de todas as áreas do banco, de também expor um pouco mais do racional e trazer um pouco mais de informação para esse cliente. E até para eu me corrigir, tem com esse conceito de mar aberto e lago ou mar fechado, o que a gente tem hoje para mar aberto é o Offshore Connection, que está no canal do banco, e o Estratégia em Foco, que está no Spotify também, que é o do João. E o resto a gente tem... bastante coisa via os canais internos e os relatórios impressos que são divulgados. Mas, assim, eu já falei um pouco aqui. Acho que o primeiro você tem que ter ativo inflação. Certo. Temos dois, então. Né? Você tem que ter ativo inflação. Você tem que ter o CDI para a tua gestão de caixa ali do dia a dia. O dinheiro que você vai ter vai usar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, quiçá 6 meses, cara, não é para tomar risco. É o dinheiro que você vai pagar as tuas contas. Fica no CDI. Mas não me deixa parado na conta corrente, não. Não. O dinheiro está no CDI. É porque eu tenho um amigo que eu não vou falar quem, mas que deixa lá de vez em quando o dinheiro dele parado, né? Demora pra alocar. E eu fico batendo nele aqui. Eu falo, cara... Tem que ter. O dinheiro custa no tempo. Isso. Não, a gente sabe. A gente teve uma experiência curtinha aqui no Brasil, que foi quando o juros foi para 2, que era melhor deixar parado em conta. É casa de ferreiro, espeto de pau. Exato. Mas acho que você tem que usar o CDI para balizar teu perfil de risco, para as tuas despesas, para uma emergência. Perfeito. Agora, o dinheiro de alocação, eu falei, ativo inflação, você ainda tem ativo isento. Né? Tem fundo, você não quer selecionar os papéis. Tem a asset do BTG tem um fundo de papéis incentivados excelente também. Então você pode usar, tem fundo de fundos nossos também. Tem, acho que não consigo com R$1.000 não consegui comprar 10 papéis. Não, você não vai conseguir e não vai colocar tudo em um papel só. Então, compra um fundo isento. Né? Eu acho que depender do perfil, a gente gosta do multimercado na Clássico. Eu acho que para quem não tem muita ideia do que fazer, faz sentido ter o multimercado. A renda variável, eu acho que de estrutural para mais médio e longo prazo, você tem que ter gestor ativo. Né? Eu acho que o tático você vai fazer no papel, você vai fazer um trading no papel, fazer um trading no Bovespa ou no Small, que seja. Então, eu acho que aí cabe bastante o trading. Tem que ter fundo imobiliário. Eu acho que você consegue hoje criar uma carteira de renda super interessante, mas, de novo, tem que escolher bem. É um negócio que no mercado secundário tem uma liquidez bem menor. Então, acho que isso daqui é o simples. Tá? Então, perfeito. Tem fundo de FIPE, né? De infraestrutura, que é isento também. Exato. Então,
E aí você falou um pouco de previdência, assim, aí é como eu falei, um outro nível de discussão, né? Por onde eu faço? Qual que é o melhor veículo? Sim. Pô, a hora que eu estou discutindo que eu vou fazer um investimento de poupança para 10 anos, para aposentadoria, a previdência é espetacular. Sim. Né? Que você vai diferir teu imposto, você vai... tem algumas vantagens sucessórias também. Como eu falei, tem tanto o PGBL, mal, que né? da Previdência, mas assim, é mais uma vez saber usar o instrumento, né? Se você estiver querendo usar a Previdência para um investimento de 2 anos, meu amigo, você vai pagar imposto que você não precisa pagar, vai ser penalizado. Sim. Mas, como eu falei, para quem tem um salário e quer fazer uma poupança do salário, ou PGBL, né? Só lembrar que o PGBL é aquele que você paga o imposto sobre todo o montante lá no final. Sim. Igual você paga sobre o seu salário. Os 27,5% que você paga todo mês ali? É sobre o salário inteiro. Sim. Então você deixa de pagar aqueles 27,5%, 20%, depende da tua renda. E vai pagar lá na frente, ao invés de pagar 27,5%, vai pagar até 10%. Sim. Então, além de ficar com aquele dinheiro investido a seu favor, você vai lá na frente pagar menos. Então, é um instrumento que te incentiva a poupança de longo prazo. Então, eu acho que, agora, se dentro da Previdência, você vai ter CDI, você vai ter bolsa, aí você vai ter multimercado, é outra história. Né? Eu até tenho uma visão pessoal que... E aí, muita visão dos nossos clientes institucionais é que na hora que você olha para a Previdência, você está pensando não quanto dinheiro vale hoje, quanto dinheiro vai valer daqui 10, 20 anos. Então, você ter coisa atrelada à inflação faz muito sentido. E os juros composto. Sim. Sabe o que é uma máquina de juros composto? Empresa. Pensa a empresa que reinveste o dividendo dela ou reinveste os lucros dela. Ela é uma maquininha de juros composto também. Então, bolsa com juros real, né, com inflação, na Previdência faz todo sentido. A não ser que você... Também. Tô falando assim, mas que aula, hein? Eu não sou especialista em Previdência, não, mas eu tenho também. Mas eu acho que tem de tudo, né, para o perfil de risco. Então, eu acho que dá para dosar. Boa, então só para a gente bater aqui os pontos que você falou, né? Temos aí, então... começou por dolarizar, né? Tem um pedacinho em dólar. Inflação... CDI para o caixa, um pouco de multimercado e um pouco de fundos ali com uma gestão um pouco mais ativa. Em renda variável e fundo imobiliário. E aí, em termos de veículo, como eu falei, não esquece que tem ativo isento para renda fixa, tem ativo isento na parte de infraestrutura, os FIPs de infra. Tudo isso você pode acessar via fundo ou via ativo direto. Perfeito. E a Previdência é um bom veículo para investimento de longo prazo. Né? Então, aí lá fora é outras... os veículos você vai ter que discutir um pouco mais. Se você tem mais simples lá fora, comprar um único fundo também, até do ponto de vista fiscal. E como estou lá, tenho dúvida, tanto do meu lado, no mercado local, quanto do mercado internacional, se você quer comprar o pacote fechado, tem lá um fundo de alocação pronto. Tanto aqui quanto lá fora. Então, eu acho que... eu falei, a gente se dá o direito de errar, né, ao longo do tempo, mas acho que tem um acesso de forma mais disciplinada à alocação. Então, boa. Né? Bom, e Mazer, assim, eu sempre faço uma pergunta aqui para quem está acompanhando a gente. 2 momentos, ou 2 trades, ou 2 coisas que aconteceram dentro do mercado. Uma que te marcou do lado positivo, que você ou ganhou dinheiro, ou que você aprendeu muito. Você falou, putz, essa aqui eu estava certo. O mercado fez isso e, enfim, acertou a leitura. Ou do outro lado, que o mercado ele deu ruim, mas você tirou uma lição positiva e se puder compartilhar para a galera. Vou falar de 2008, acho que talvez ali a situação de fim do mundo, né, em outubro de 2008. 2, né? E eu tenho um ex-chefe meu, se for do banco, ele falou que uma vez, eu acho que não sei qual das crises que ele pegou, ele falou que olhava para a rua, para a janela, falou, como que as pessoas estão andando lá fora? Cara, o mercado do mundo está acabando, né? O mundo não acaba, né? Assim, não é porque teve a crise de 2020 que a gente viu, ou a de 2008, que talvez para mim ficou mais latente do que 2020, por mais que de 2020 tenha doído bastante. Acho que o mundo não acaba. Tem mercado amanhã. Né? Assim, óbvio, tem que ser frio nesse momento. Né? Então, acho que a primeira mensagem aí, eu estou plagiando muito o senhor Renato Con, nesse sentido aqui, mas o mundo não acaba. Você olha pela janela, as pessoas vão estar indo almoçar, vão estar andando pela rua. Não é porque teve um movimento de mercado muito forte que o mundo vai acabar ali.
E o outro que você falou de oportunidade, eu acho que foi aí a crise de 2020. Né? Na hora que a gente estava ali no... Primeiro, a gente entrou com uma posição tática comprada em bolsa brasileira e a disciplina foi assim, tem que vender para baixo todo dia. Você fala, olha, porque você está tático no bolo que está diminuindo. Sim. Bolsa cai, você bate para baixo. Vai Sim. batendo. E teve um quê de sorte, né? Na posição tática. E é engraçado, o João Scandius estava preocupado com a nominação do candidato republicano para a eleição americana naquele ano, que ia acontecer em março, se eu não me engano. Então a gente entrou com put de S&P no portfólio. Nossa. Aí um pouco de... Eu até estava comentando com um gestor outro dia num papo aqui. Aquele negócio, aquela proteção virou tipo 20%, 30% do veículo tático explodiu, nosso. né? E aí você tem que aprender a tirar dinheiro da opção, cara. Sim. Não é, eu diria que, eu nunca operei tão mal o negócio. Obviamente, a gente ganhou dinheiro, Sim. mas eu nunca tirei dinheiro tão mal de uma operação. Então, se tem alguma coisa que fala assim, opção você está ganhando dinheiro, rola para baixo, rola para cima e vai tirando o dinheiro dela. Sim. Então, eu deixei um dinheiro na mesa porque eu operei mal esse book de opções, mas eu acho que, por outro lado, a gente foi muito disciplinado no Ibovespa. E assim, de não fazer besteira. Acho que a lição maior assim, do mercado, se olhando, falando, cara, eu não vou vender, eu não vou destruir valor. E na hora que as coisas ficaram um pouco mais claras, que falou, vem estímulo pra caramba. Né? A gente aproveitou as oportunidades, principalmente dos gestores de ações que reabriram. Né? Sim. Bons gestores dando oportunidade para a gente colocar dinheiro. E eu acho que a parceria dos clientes foi muito bom naquela hora. A gente falou, pessoal, vai ver estímulo, o mercado vai recuperar, vamos começar a colocar dinheiro. E o outro foi, nessa posição tática, a gente falou, olha, o estímulo vai vir pelos governos. E olhar para o governo brasileiro, tinha capacidade de botar estímulo, mas o governo americano tinha muito mais. Cara, vamos pegar essa volta. A volta o mercado beta, né? Vai voltar pela todo mundo. A referência que eu uso para os clientes é, vamos para o Rio de São Paulo, vocês preferem ir pela Dutra ou pela Rio Santos? Mas é isso que eu falei para vários clientes. Falei, se a gente vai pelo Ibovespa, a gente vai chegar no Rio. Mas é Rio Santos. Cai barreira. Lembra? Teve a saída do Moro no meio do caminho. Aquela confusão típica de Brasil. Vamos pelo S&P? A gente foi pela Dutra. Mas ali é um movimento que eu falei, a recuperação dos mercados, incluindo o mercado brasileiro, era meio tudo correlacionado. Sim. Então acho que foi uma experiência legal. Né? Você olha, isso a gente estava discutindo ali em março de 20, a hora que a gente olha no final de julho de 20, eu cheguei no Rio de Janeiro, pelos dois caminhos. Sim. Dependeu da emoção. Então, choveu, quase nevou. Então, caiu barreira que não acabava mais naquela Rio Santos. Né? Então, paguei era um pouquinho mais, tinha mais pedágio ali na outra lá. Acho que, um buraquinho a mais ali. Mas tô falando pela Dutra, então acho que foi uma experiência legal. Até brinquei com vocês, acabei não falando, né, aí foi uma experiência pessoal na crise de 2008, naquela recuperação. Né? Porque voltaram todos os mercados em 2009, foi voltando. E eu acho que a Vale tinha ficado para trás, não lembro por quê. E no banco anterior a gente podia, na física, operar opção. Eu brinquei que eu paguei Eu casei em janeiro de 2010. Né? Eu paguei a decoração do casamento com, se não me engano, com R$1.500 de opção, de prêmio de opção de Vale, que virou o budget inteiro de decoração do. Mas aí foi, acho que um instrumento para pegar a recuperação do mercado ali. E tinha alguma coisa atrasada, como eu não sou especialista de ação, eu falei, eu vou gastar um pouquinho de dinheiro com opção aqui para... Se der errado, eu já sei quanto que eu perdi. Isso é muito importante também, até eu saber usar instrumentos. A gente fala muito isso pro pessoal, né? Veio uma galera de opção aqui. Cara, a opção, quando você compra uma opção, você sabe que o seu maior prejuízo naquela opção é aquilo virar zero. É o seu stop, né? Então... E vender opção, você tem que saber verificar. Não, vender opção é coisa de... Aí, dá pra fazer, mas tem que fazer com aí é uma outra história. Aí eu falo... Exato. A gente até... Eu até, obviamente, não vou falar pro pessoal porque não pode vender opção, mas saibam o que você está fazendo e principalmente se você está vendendo uma call e você tem ação é uma coisa. Se você está fazendo sem ter ação é outra coisa.
E aí vender put também é outra história, mas depois a gente conversa. Exatamente. É o que a gente fala. Uma coisa é... Chama o pessoal de controle de risco aqui para gerenciar. Vou chamar o Lobão aqui. E tem operação que você tem que saber a teoria e ter as manhas, né? A manha que é o difícil. Puta, aí é dureza. Bastinha. E, mas é uma pergunta que a gente sempre faz no final. O pessoal sempre pergunta muita indicação para quem passa por aqui. E aí, a gente sempre pergunta, se você puder indicar pro pessoal um livro, uma música e um filme, mas hoje a gente já fala, pode indicar quantas coisas você quiser, tem gente que deixa uma lista aí pro pessoal. Pô, se eu te falar que essa sugestão de livro se eu tenho uma falha na minha vida, é não conseguir ter disciplina de ler. Eu leio muita notícia, eu leio relatório, eu leio, o que aparece na minha frente eu leio porque eu preciso consumir. Claro. Né? E também tenho a vantagem de ter muita gente em volta passando informação, o que me ajuda. Mas o meu filho apelida minha pilha de livros de Book Khalifa, porque tem uma pilha de livros para eu ler, sei lá quando que eu vou conseguir ler, que ela chega quase no teto do meu quarto. Então, 2 já. Então, eu sou pior cara para recomendar livro. Acho que o último que eu li foi a história do Churchill. Eu adoro guerra, a história de guerra. Então, E é bom de como que ele opera as coisas. Então, só que faz tempo, cara. Eu tenho pouquíssima disciplina de ler. Isso é uma falha minha como pessoa. Livro, música, assim, eu sou super eclético. Eu escuto qualquer besteira que aparece. Não tanto quanto minha esposa, mas eu acho que o rádio lá de casa sempre tá ligado na rádio Disney, que pra mim é a coisa mais eclética que existe. Então eu não vou dar uma sugestão, mas obviamente eu gosto de coisa boa também. Então tem filme que não tem nada a ver com o mercado, mas pra mim Poderoso Chefão, a trilogia mais um. Pra mim assim é o melhor filme que tem, imbatível. E aí mais pra parte boba da história, eu, como engenheiro e tudo, pra mim De Volta para o Futuro também é outra trilogia que assim, eu gosto de um monte de coisa. Acho que o último filme que me chamou a atenção foi assistir. Não, se bem que eu assisti Napoleão e assisti como chama o pessoal do Oppenheimer? A equipe de... Não, Oppenheimer é espetacular em termos de história também. Sim. Mas dos sobreviventes da queda do... Sociedade da Neve. Sociedade da Neve. Assim, o nível de resiliência da turma e disciplina. Eu falei um pouco de disciplina aqui. Se quiser aprender o que é disciplina... Meu amigo. Aquela turma, o Nando lá e toda aquela equipe. Acho que a única coisa ligada ao mercado aqui Poderoso Chefão já é outra história. Não dá pra gente fazer uma correlação com o mercado, mas acho que para mercado, para mim, acho que para aprender a ter disciplina, a Sociedade da Neve chamou bastante atenção, porque tá quente na minha cabeça, que eu assisti há pouco tempo. Esse filme é bom mesmo. Ô, Mazer, primeiro, mais uma vez, te agradecer, topar, ficar, cara... Quase 2 horas, né? Quase 2 horas mesmo. Eu achei que a gente não ia ter conversa. A gente combinou de lá atrás. Que eu falo pra caramba. Eu fui falar com ele mais cedo. Não, vamos lá, uma horinha e meia no máximo. Pô, vai ser de boa. E assim, se a gente deixa, a gente tem assunto aqui pra seguir. E obrigado pela disposição, pela abertura, pela parceria, pelas aulas. E pela aula que você deu aqui pra gente hoje, explicando o que você faz, como é que é a tomada de decisão, o que é, desmistificando um pouco desse... acho que o pessoal ainda tem... de uma certa forma, uma falta de noção do que é de fato um banco, do que a gente faz aqui dentro, de quais são as rotinas, porque às vezes, o que é o banco? É a tesouraria, é o risco, é a mesa e acabou. Né? Mas quem são essas pessoas que estão ali por trás? E tem muita coisa por trás então assim, tem uma galera muito jovem que assiste a gente, então, o pessoal que está na faculdade ainda, às vezes quer entender um pouco mais de mercado, então, você trouxe para isso, para essa pessoa, você trouxe para o cara que é trader, você trouxe para o cara que quer fazer alocação, você deu uma aula de tudo aqui, você deu uma aula de como alocar o seu dinheiro ou como é que um gestor faz alocação de dinheiro aqui em Brasil, então, mais uma vez, obrigado por topar essa doideira aqui. Obrigado vocês pelo convite, pela paciência. Acho que eu devo ter viajado e me perdido umas 300 vezes aqui enquanto a gente estava falando. Pior que não. Espero que a mensagem tenha ficado para a turma, que eu não esplante ninguém do mercado, não esplante ninguém do curso de engenharia, não traumatize economista, então tá ótimo. Tá certo.
Costinha. Boa, Márcia, obrigado por ter vindo aqui. Uma coisa que a gente até falou em off ali, o legal do podcast é que a gente traz pessoas aqui, né? O banco ele é formado pelas pessoas que estão trabalhando aqui, né? E a gente traz pessoas que nem sempre o pessoal que está na internet tem acesso, né? Igual você falou, não tem influencer falando sobre tal tema. Então a gente faz questão de trazer pessoas que entendam sobre esse tema para as pessoas poderem ter essa oportunidade, e para a gente que está aqui no banco é sempre uma experiência muito legal também, né? Porque seja conversando com você, com o Santucci, com o Gessé, são pessoas que têm muito mais tempo de mercado que a gente, né? E a gente fala que independente que a gente estude pra caramba, a nossa geração sempre tem que aprender com o pessoal que tá fazendo isso há mais tempo, que já viu mais coisas de mercado. Então, obrigado aí por dar essa oportunidade pra parabéns gente. Vocês pelo programa, pela iniciativa. Acho que é bem legal. Já falei algumas vezes com o Lucas, o pessoal para assistir 1h30, 2 assiste. Então, isso falou da geração nova. Cara, assim, eu acho que a geração nova tem que aprender a ter bastante resiliência. A vida não é essa vida de rede social que é tudo muito rápido, que tudo acontece muito fácil. Geração dopamina, né? O pessoal tem que comer cocô bastante tempo, amassar barro bastante tempo. O negócio não vem do dia pra noite, né? Então tem que ter uma resiliência, assim, pra vida inteira. Né? Acho que ter resiliência além da disciplina que eu tinha aplicado. Perfeito. Bom, Máser, eu agradeço também. Obrigado pelo seu tempo aqui. A gente sabe que é bem corrido e, nesse horário, numa segunda-feira aqui, né, pro pessoal. Bom, o pessoal tá escutando aí bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas enfim, a gente tá aqui debatendo sobre esse tema. Acho que é bem interessante, bem fora, assim, um pouco do que o pessoal que acompanha a gente tá por dentro do assunto, e você explicou de uma maneira super simples, fácil, trouxe uma lição aqui pra gente também, né? Como você falou, da disciplina, de olhar outros ativos, entender outros ativos e montar uma carteira. Acho que isso é muito importante para o nosso cliente que está aqui acompanhando. Por mais que ele acompanhe o curto prazo, a gente sempre fala também, né? De olhar, beleza, a gente está olhando o curto prazo, as oscilações ali de preço, mas é sempre importante você ter uma carteira, né? Composta de diversos ativos que não são correlacionados, muito por esses momentos de mercado que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigado. Se você está em casa aí também, pessoal, né? Se você está em casa, não, você que está em casa aí, né? Pode estar em qualquer lugar. Pode estar na academia, pode estar. Pode crer, vocês estão certos. Desculpa. Bom, não esqueça de deixar o seu like, também seguir a gente nas redes sociais, também seguir @ BTG, né? E também não esqueça de acompanhar o Másia lá também no Offshore Connection. É sempre 15 dias? Quanto tempo que é? É uma vez por mês que a gente publica o Offshore Connection, e tem, eu acho, o nosso relatório de estratégia. Boa. É mensal também. Boa. E a pergunta agora é, quando é que a gente vai ter um podcast local com o Másia? Peguei ele. Essa é uma discussão com a Carol, assim, longa, de, quando ir a mar aberto? Eu falo, estamos esperando, ansiosos. Esse negócio de mar aberto, a Carol provoca bastante a gente. Bastante conversa com ela. Fui só dar uma cutucada que eu já sei que tava rolando, que a Carol contou. Não, ela quer ter Não, de novo, acho que a gente teve um sucesso muito grande com o produto Offshore Connection. O time do Santucci, do Camacho, tem conseguido produzir bastante coisa legal lá, mas a gente, eu acho que vai evoluindo, vai ser novo pra gente. Eu sei. Eu sei, por isso que eu tô brincando aqui. Não sou tão bicho do mato assim, mas eu mas já tá aqui. Essa mesa aqui você usa. Essa também. mesa que você já usou. Tem muita gente legal no time, o pessoal vai. Falei, deixa eu falar quando o mercado estiver bom. Faz tempo que não tá aí. Vai ficar fora. Quando o Fed der o 5º corte, aí a gente já tá mais consolidado e tal. Bom, pessoal, então não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, né? Lucas.miclaro, Lucas Costa T, @OtterSparenberg, acompanha também o Másia lá no Offshore Connection, também, né, no LinkedIn, quem quiser acompanhar ele por lá também, fica aí o convite. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau.